Bom, pessoal, boa tarde. Oi para todos. Vamos começar então esse nosso encontro do grupo de pesquisa, Informação, Tecnologia, Educação e Contabilidade. Encontro muito especial, né? Eu acho que nesse ano a gente não tinha feito ainda um encontro, acho que a gente fez uma ênfase em encontros no final do ano passado, que foram aqueles mais sobre IA na pesquisa quali, e depois na pesquisa em geral, na escrita. E aí esse ano nós estamos começando, não tarde, começando na melhor hora para nossas conversas aqui para alinhamento. Então, assim, temos pessoas novas no grupo de pesquisa, né? Mestrandos, doutorandos que estão fazendo parte do grupo, pessoas que já estão mais tempo aqui no grupo. E o grupo sempre é um momento aberto, assim, né? Não só para as pessoas que estão trabalhando na pós-graduação, mas todos que têm interesse na pesquisa de alguma forma, ou que já passaram por aqui, querem manter o vínculo por meio desses contatos. Então, a gente sempre manda convite para todos que queiram participar e são todos sempre muito bem-vindos, tá? E especialmente, então, todos que estão aqui, muito obrigado por estarem conosco. Nosso encontro hoje, a gente vai dividir ele em duas partes, tentando ser objetivos, né? Na primeira, eu vou falar um pouco da mudança que a CAPES divulgou no mês passado para todos sobre a forma de avaliação da pós-graduação. Isso envolve mudança de práticas não só dos professores, pesquisadores, dos coordenadores de programa, mas muito também dos alunos que estão dentro dos programas e até da sociedade, né? Uma expectativa sobre como a sociedade nos enxerga, né? Um grande Aham, ponto é isso, né? A ok. tentativa de mudar a forma como Vai a ficar do lado. nos enxerga, ou como nós contribuímos para ela. Então, essa é uma primeira parte, que eu vou concluir ela com levantando alguns compromissos, alguma perspectiva, pelo menos, do que a gente poderia assumir como compromissos, né, ou ter como objetivos, pelo menos, para as nossas atividades. E aí, na sequência, nós vamos discutir um artigo sugerido pela Carla, né? Então, é um artigo, na verdade, é um texto editorial, e ele vai ser facilitado pela Lilian, que vai fazer uma apresentação inicial da visão dela sobre o artigo. A Lilian que está pesquisando num tema, vou dizer, não é tangente, porque tangente não se encontra, né? Ele vai se encontrar em algum momento com o que está ali dentro do artigo, mas que envolve, então, o uso de inteligência artificial generativa nos processos de pesquisa, nas atividades de pesquisa, e na reconfiguração dessas tarefas, né, que é um tom do que é uma expressão que a gente usa bastante, né, dentro das nossas pesquisas, a reconfiguração das tarefas. Então, vou iniciar, por favor, fiquem todo momento aí à vontade para se manifestar, para abrir o áudio aqui e falar o que vocês desejam falar, perguntar o que quiserem também. Tá? Realmente, a gente está falando, mas a ideia é poder abrir o áudio e falar sempre que quiser. Quem está compartilhando tela normalmente não enxerga o bate-papo, né? Então a gente enxerga um pouquinho de câmeras aqui só. E, por favor, se não abrir o áudio, eu não vou ver que estão perguntando algo. Então, fique à vontade. Está aqui o nosso tema, a nova avaliação da pós-graduação e esse artigo do Next Generation of IS Research Methods. Então, começando pela parte de avaliação. Eu preciso, então, assim, contextualizar para todos como é que funciona a avaliação da pós-graduação. Ah, não só no Brasil, né, mas em outros países também tem entes certificadores, né, ou credenciadores para que uma instituição de ensino possa atuar na pós-graduação. Não é basicamente querer eu, na esquina da minha casa, fundar um programa de pós-graduação e começar a formar doutores. Tem que ter uma acreditação que vem do Ministério da Educação, em última instância, mas que no Brasil ele é delegado para CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, que é a nossa zeladora, digamos assim, da pós-graduação. Temos também o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, só que o CNPq ele é mais ênfase em pesquisa e a CAPES em pós-graduação, apesar de que as coisas são muito próximas, né? A gente faz pesquisa no âmbito da pós-graduação e muito da pesquisa que é feita é oriunda das atividades que a gente tem na pós-graduação também. Então, são parentes muito próximos ali. Bom, a CAPES, a sistemática que ela adota não é só para uma área do conhecimento ou outra, ela tem diretrizes gerais que servem para todas as áreas da pós-graduação. O Brasil é um país bem grande, com muitas pessoas trabalhando na área da pesquisa e na área da pós-graduação, então tem que ter regras de governança, e isso é que a CAPES acaba decidindo. E uma das formas de fazer uma governança ou definir regras que sejam adequadas para as diferenças entre as áreas de pesquisa, né? A gente pode imaginar que uma área de pesquisa na medicina, a pesquisa é muito diferente do que é a pesquisa na área de contabilidade. E realmente tem parâmetros diferentes também.
Então, a CAPES define áreas e a nossa área, a área onde eu e vocês aqui também atuam, é a área número 27, que é a área de administração pública, de empresas, ciências contábeis e turismo. Então, todos esses cursos, as áreas de conhecimento, né, que são algumas dentro das sociais aplicadas, estão em conjunto, trabalham com os mesmos parâmetros. Tem pequeníssimas diferenças entre a contabilidade e a administração, mas realmente são muito pequenas e coisas super pontuais. A regra geral é a mesma para todos, e é isso que eu vou falar aqui da regra geral. As regras específicas, olha, elas praticamente não existem no âmbito da CAPES, elas são mais visíveis até no CNPq, na parte de pesquisa. Bom, a organização de todos os programas faz então essas avaliações quadrienais, não daria para fazer avaliação todos os anos. Então, a cada 4 anos é feita uma avaliação, mas a cada metade desses 4 anos é feito um balanço intermediário, que é chamado da reunião do meio termo. Até alguns anos atrás, poucos anos atrás, a- era uma coisa meio inconcebível, mas acontecia. A regra de avaliação da pós-graduação, ela era definida no final do período. Então, tu trabalhava 4 anos e aí no final do período eles diziam como tu seria avaliado. E gerava algumas contas de chegada, assim, né? Então, parâmetros de encaixe, digamos assim. E aí teve uma movimentação toda, inclusive com ações judicializadas, né, no âmbito da CAPES, fazendo com que o nosso último quadriênio, então o último período de avaliação, que foi o 21-24, já fosse pautado por critérios definidos a priori. Então, antes de começar o ciclo de avaliação, a gente já sabia como seria avaliado. E essa tem que ser a regra, né? Então, e agora, então, foi feito assim também. Claro, não tão tempestivamente, né? Como, mas foi no começo de 25 já nos disse qual é a regra do jogo para 2025. De 2025, perdão, até 2028, que é o nosso quadriênio. Então a CAPES gerou dois documentos, que são esses dois prints aí de tela que estão. Um é o documento de área e outro é a ficha de avaliação. Mandei no grupo do WhatsApp ali para vocês todos, e esse documento é público, né, também. Então, o documento de área, ele olha para os 4 anos para trás. Ele vai olhar para o ciclo 21 a 24, e inclusive alguns ciclos anteriores, e vai falar assim, ó, como é que é, ela faz uma análise descritiva, descreve como a área de administração, contábeis e turismo se organiza, quantos programas tem, quantos egressos, tal, tal, tal. Então, ele vai falar muito sobre aquilo que ele encontrou na, na organização da própria área. E como é que a CAP sabe a forma como a área se organiza? Por meio dos relatórios que anualmente todos os programas de pós-graduação mandam para a CAPES. É o que a gente é um sistema chamado Sucupira. E o Sucupira, então, é onde a gente presta contas anualmente de tudo que está sendo feito. Quando, então, fez a prestação de contas de 2 anos, estou falando, racionalizando a coisa, né? De 2 anos aqui, se faz uma avaliação do meio termo, vê um balanço, como é que nós estamos indo, e aí depois, no final do quadriênio, se faz a prestação de contas geral. Para quem é de contabilidade, é fácil de entender que a gente faz o nosso balanço, faz as nossas demonstrações todas dentro do sistema lá, desse do Sucupira, e gera, né? Apresenta os indicadores que a gente precisa gerar. Eu destaco só aqui em amarelinho que isso, assim, depende de uma habilidade nossa, e mais que habilidade, de processos de comunicação. Então, que nós saibamos nos comunicar bem e gerar, então, as informações úteis, né, para esses diferentes relatórios que a gente tem que gerar ao longo do tempo. Comunicação é crítico, e eu vou voltar nisso depois. O outro documento, do azul mais clarinho aqui, então, é a ficha de avaliação. Aí sim ela está olhando para frente, dizendo: olha, quais são os indicadores pelos quais vocês, programas de pós-graduação, serão avaliados. E quando fala programa de pós-graduação, gente, vocês vão ver ali adiante pelos indicadores que a gente está falando mais do que nunca sobre os alunos que estão no programa de pós-graduação. E não sobre os professores ou os coordenadores ou as universidades, a gestão. É muito sobre todas as pessoas que estão ali envolvidas e que são geradoras, né, dos fatos, né, que subsidiam os indicadores. Bom, eu vou falar então, começar falando desse documento ali primeiro, que é o da área. E aqui, para que a gente possa ver um recorte, né, nessas figurinhas que estão à direita, primeiro que a gente veja a quantidade de programas de pós-graduação que se tinha em 2017 e em 2020. Então, o início, né, a véspera do início do ciclo anterior, então a gente tem um número meio estável de programas, mas de cursos também. Agora, se a gente olha para a quantidade de alunos, ela também está relativamente estável ali, né? Teve um pequeno aumento de 1,5%, ah, porém, a quantidade de titulados reduziu um pouco, então diminuiu um 3,4%. A gente sabe bastante por conta dos tempos, tanto da pandemia quanto
outras interveniências que se teve, uma mudança de perfil, né? Mas os nossos números, eu quero mais é dizer aqui que eles são relativamente estáveis. O que nós tivemos de crescente nesse período foi o fomento, né? Pelas bolsas então distribuídas, a gente viu que aumentou um pouco a quantidade de bolsas distribuída nessa variação de anos aqui. E tem ali dentro do relatório da área um pouco da crescente que está ainda em 2024, né, sobre até 2024, da quantidade de cursos abertos. Só que o processo para abrir um curso de doutorado, ele também é periódico, um curso de mestrado ou de doutorado, né? Então, eles não tinham, acho que, sistematizado aqui nessa parte, nesse quadro do relatório ainda, a quantidade de cursos já abertos, né, ou pedidos para abertura até o final de 2024. Por isso é que não tem um número mais atual do que o 2020 ali. Vocês sabem, aqui na contabilidade, nós pedimos a abertura de um doutorado, foi negada a abertura do doutorado, e essa resposta veio agora também, em abril, né? Que veio a resposta para a gente. Então, é por isso que não tem essas consolidações, porque os processos ainda estavam em andamento. Mas tem uma crescente. Quando a gente vê historicamente, voltando lá para o começo dos anos 2000, a gente vê que teve um grande crescimento, né, da área. Porém, a tendência agora é de estancar um pouco esse crescimento da área, pelo que nós percebemos da área. E eles querem mais é continuar, assim, é crescer em qualidade e não mais em quantidade, nem de programas, e imagino eu que nem de números aqui. Inclusive, a gente vê um decréscimo dos números, né? Seja de docentes vinculados à pós-graduação, seja de alunos. O aluno da pós-graduação, ele está ali para se qualificar, e esse é o ganho, entre aspas, que ele vai ter, né? A sua qualificação. Agora, para o professor, especialmente das universidades públicas que atuam na pós-graduação, são poucos os incentivos para participar, né? Então, a gente é muito mais cobrado por produtividade, cobrado por orientações, por mais trabalho, por aulas a mais que tem que dar, e isso não impacta financeiramente de nenhuma forma o docente. Então, nós temos uma certa crise, mas sempre convivemos com essa crise. Não é de hoje que não tem esse entre aspas, pagamento, né? É parte do nosso sistema, como ele funciona, a gente tenta lidar com ele, qualificar da forma como pode. Mas eu destaquei ali, tá, a letrinha está menor, mas só o incentivo que a CAPES está fazendo para que não abrir novos programas, e sim fazer com que algumas áreas do país, regiões do país, né, que não têm programas, possam ter, e aí a gente vê que todo o interior do Brasil não tem, é mais na faixa litorânea do país que nós temos os programas, e as maiores cidades também, né? E ali que tem programas de pós-graduação, mas com uma grande ênfase no Sudeste, São Paulo, assim, é o maior núcleo, né, de programa de pós-graduação na nossa área, mas também na região Sul, então é o eixo Sul-Sudeste, mas também alguns programas no Nordeste lá, que aparecem. E aí tem um destaque dizendo que a área incentiva a fusão entre programas, especialmente os da mesma IES, né, da mesma instituição de ensino superior. Então, a gente vê esse tipo de tendência de apontamento da área, dizendo, olha, o que a gente quer, por exemplo, vou interpretar, a Ariel aqui interpretando, o que a gente quer é não que abra um doutorado em contabilidade, mas que abra uma área de contabilidade lá no doutorado de administração, por exemplo. Então, que isso seja algo que é mais de interesse, né, para a governança da própria instituição e da CAPES também. Mas não tem nenhum indício de nada disso, tá, gente? É só interpretação. Bom, além disso, então, teve uma mudança na forma como se avalia a produção acadêmica, e isso é muito marcante para todos nós. Eu garanto que todos aqui já ouviram falar do Qualis, né, o Qualis da revista, e a CAPES aboliu o sistema Qualis. Então, não vai ter mais esse ranking, e nós vamos passar a nos basear por rankings internacionais. Aqui eu até destaquei o fim do Qualis para não esquecer de fazer uma fala para todos nós aqui, de que isso tende a nos impactar muito pouco aqui no grupo de pesquisa, porque essa já era uma forma, como eles já tinham anunciado isso no quadriênio passado. E nós, bons entendedores, entendemos o recado, assim, de que não adianta a gente ficar se baseando pelo Qualis. O nosso critério de avaliação para seleção de revistas tem que ser ou os rankings internacionais, que são baseados em fator de impacto, mas mais do que isso, baseados em onde é que estão as pessoas que conversam sobre o que a gente está falando, né? Então, é publicar naqueles periódicos que são os periódicos que debatem aqueles assuntos. Porque no fim do dia, o que importa é impacto. E impacto é o que está logo ali embaixo. É valor gerado para a sociedade. Então, o resultado do nosso trabalho aqui na pós-graduação e na pesquisa tem que ser impactar a sociedade de diferentes formas. Na pós-graduação, pela formação de pessoas de alto valor para as organizações, para a sociedade, e na pesquisa, com um novo conhecimento.
E a gente vê que o trabalho da pós-graduação, né, vocês que estão fazendo tese de dissertação, sabe que é gerar uma pesquisa. Então, assim, é unir essas duas coisas, né? Tanto se qualificarem para serem melhores profissionais, quanto gerarem conhecimento novo para a sociedade. E algo que aparece também agora de forma mais enfática é saber que os programas, mesmo os acadêmicos, também vão ser avaliados pela sua produção técnica tecnológica de forma mais explícita, tá? Então a gente já tinha isso, mas não era tão explícita essa avaliação. A produção técnica, no próximo slide aqui eu vou mostrar mais o que que é, mas elas são aquelas coisas que não são artigos científicos, são outros produtos que a gente gera também que não são artigos científicos. Ah, dei esse destaque aqui do que é impacto, né, na ótica então da CAPES, isso aqui também é trecho do documento. Impacto deve ser percebido pelo valor gerado à sociedade, conhecimentos que possam cada vez mais se relacionar com as atividades de pesquisa e desenvolvimento das empresas, direcionando suas investigações para atender às demandas de inovação da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. Uma vinculação com a sociedade, com as organizações, né, que fazem parte da sociedade, com as pessoas, mas especialmente assim, o programa não existir apesar da sociedade. A pesquisa não pode existir apesar da sociedade. Tem que ser a partir dela e para benefício dela, né? E algumas pesquisas perdem isso em vista. Isso também não é novidade para a gente. Já faz parte de um manifesto que a gente fez aqui em grupo de pesquisa alguns anos atrás, de que a gente vai fazer pesquisa que gere esse tipo de impacto, que se comunique com a sociedade de forma clara. Senão, não valeria a pena para a gente, né? Se não for para mudar, transformar a realidade de alguma forma. Então, esse é um compromisso que a gente sempre assume e está mais agora incentivado ainda. Tem essa tabelinha que está aqui embaixo, então vamos dizer assim, são os padrões de avaliação dos periódicos que a CAPES está utilizando. Então, os periódicos eles não vão ser mais qualis A1, A2, A3, A4. O periódico é muito bom, bom, regular ou fraco. E aqui tem essa tabela muito mais para dizer como é que um periódico pode ser muito bom. Quando aí aqui vem os rankings, né? Que estão nas duas primeiras colunas aqui. ABDC, que é o ranking dos deans, né? Dos reitores, digamos, dos dirigentes de associações de ensino. Eu acho que é um ranking australiano, que tem lá os seus rangos, né? Suas etapas, seus estratos, que é o A plus, a estrelinha, né? O B e o C. Depois, a ABS, que é a lista que a gente mais utiliza e mais se baseia aqui nas nossas pesquisas, que é da Association of Business Schools. Então, ela tem um ranking de são 5 níveis, 5 estratos, que é o 1, 2, 3, 4 e o 4 estrelinha. Não sei porque que eles não chamam de 5, né? Mas é 1, 2, 3, 4, 4 estrelinha. E para ser uma revista muito boa, ela tem que ser maior ou igual a 2 no ranking da ABS. Bom, aí tem essa outra parte aqui que vem do JCR e SJR, que é o JCR é o Journal Citation Report, o SJR eu acho que é o Simago Journal Report, alguma coisa assim. E eles falam Q1, Q2, Q3, Q4 são os quartis. Então eles pegam todas as revistas e dividem 25% para cada lado, e aí os 25% melhores vão ser o quartil 1, depois o quartil 2, 13 e o 4 por consequência. Então, o fato de estar. Só que para uma revista aparecer dentro desses rankings aqui, desses quartis, do 100% do JCR, tem que ser uma revista que está indexada na Web of Science, né? Então, o JCR é o ranking da Web of Science. Logo, não é toda revista que aparece lá dentro, né? Então, aquela, para aparecer lá dentro, já é um bom. A revista já tem que ter bons parâmetros, né? De citações, de artigos publicados, consistência e tudo mais. E aí o ranking nacional, que é o SPEL ali, então esse é o mais tá ali para contemplar também mais a realidade das revistas brasileiras, né? Mas daí a gente vê que não tem nenhuma revista brasileira, o SPEL é um ranking uma lista brasileira, não tem nenhuma no MB na nossa área. E essa é eu não gosto desse critério, sabe? Mas é uma definição que a área tomou que nenhuma revista brasileira vai ser classificada como muito boa. Isso foi uma política de internacionalização lá atrás e a área segue mantendo, sabe? Ciente do que isso representa, segue mantendo. Então a gente vai pegar nossas top revistas aí, né? A RAI, Revista de Administração de Empresas, a Revista de Contabilidade e Finanças, a RBGN, todas as revistas, a BAR, né? Todas as revistas muito boas que a gente tem brasileiras, elas vão ser, na melhor hipótese, B, boas, não nunca muito boas, né? Então, enfim, são os critérios. Ahn, a gente não tem mais, então, um sistema onde a gente consulta as revistas, a gente tem que conhecer os critérios. E aí, nesse link que está aqui embaixo, né, foi um grupo de pesquisadores montou esse site
E eu vou só mostrar aqui para vocês, para que a gente possa ver, mas é uma operacionalização dos requisitos, só que não é um site oficial, tá, gente? Ele é oficioso, digamos assim. Então, ele é um site que nos facilita algumas coisas, mas não é não é escrito em pedra, que nem a gente diz. Então, tem revistas que podem não aparecer aqui. O site é esse, e aí, ó, vou só aleatoriamente um journal que eu nunca pesquisei aqui, mas que recentemente a gente publicou, o Accounting Education, que é o que a gente está comemorando agora, né? Então, botou o nome do journal ou o ISSN dele, aí clica aqui na lista e esse banco de dados aqui dos pesquisadores, então vai dizer, olha, na ABDC ele é D, no ABS ele é 2 e por conta desse critério aqui, né, já de chegada ele foi classificado aqui como muito bom. Então, se ele atendeu algum desses critérios, né, a gente vai ver de novo na listinha, ele, para ser muito bom, ele tinha que ser do SJR Q1. Bom, ele não é do Q1, mas ele é ABS 2, então por isso ele foi considerado como muito bom. E aqui é que a gente vai qualificar e vejam a pontuação que a CAPES até definiu, o site está traduzindo aqui o que está no documento lá. Um artigo publicado numa revista muito boa são 8 pontos. O bom já cai pela metade, e é bastante drástico esse degrau aqui, né? Depois, para o regular, 2 pontos, o fraco, 1 ponto, e aquele que não está classificado, 0 pontos. Mais do que a gente ficar pensando aqui na neuro de quantos pontos eu fiz ou não fiz, não é essa a conta que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar sempre mirar no mais alto, né? Então, mandar os nossos artigos para os periódicos que têm essa maior qualificação. E a gente se pauta pela lista ABS normalmente, né? Então, é seguir se pautando pela lista ABS. E agora a gente tem um incentivo para mirar no nível 2 para cima, mais do que nunca. Bom, aqui vem então algo que eu já quero assim, traduzir na minha ótica com vocês, né? O que nós temos que gerar é impacto para a sociedade. E a habilidade que a gente tem que desenvolver, mais do que desenvolver a habilidade, não é, eu acho que todos nós temos ela em boa medida já desenvolvida, mas é um compromisso a entender que a nossa, tudo depende muito de comunicação hoje, e especialmente o primeiro item aqui, da nossa capacidade de traduzir os resultados da nossa pesquisa em efetiva tomada de decisão pela sociedade. A gente sabe que a gente não vai tomar decisão pela sociedade. Logo, não tem como assumir um compromisso de efeito direto aqui, né, que eu botei no terceiro tópico. Impacto, ele é um efeito indireto. Resultado é um impacto direto. Eu sou responsável pelo resultado que a minha pesquisa gera, e é nisso que eu posso me comprometer, em gerar bons resultados. Na verdade, em coletar bons dados, fazer boas interpretações que signifiquem esses bons resultados, né? Agora, se isso vai mudar a vida de alguém, eu posso planejar, tentar fazer isso. Para mim, a frase, o meu mantra é: impacto é um ato planejado. Porque eu quero sim que a gente considere que impacto é algo que depende de nós, mas também depende de outros fatores. Então, ele pode ser atrapalhado por outros fatores. Por isso é que o nosso compromisso, a nossa capacidade tem que ser de traduzir os resultados da pesquisa não apenas em suporte para a tomada de decisão, mas na maior medida possível em tomada de decisão. Ninguém melhor do que o próprio autor, no caso, os autores, né, quando a gente fala de um artigo, ou do autor da tese, da dissertação, para conseguir traduzir isso em prática. E aqui entra um parêntese bem importante, que essa tradução da pesquisa em prática, ela é muito qualificada pela nossa experiência prática de mercado, prática das organizações. Então, tem uma vantagem daquela pessoa que está inserida no mercado em determinado contexto, ela tem uma vantagem em relação a outra que não está, porque ela consegue gerar insights melhores sobre o que significa determinado dado na prática. Isso não quer dizer que, bom, eu que sou bolsista aqui, dedicado exclusivamente para minha pesquisa, então não vou conseguir. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar é que a gente tem que mergulhar no campo de uma forma diferente, quando a gente não tem um conhecimento mais profundo dele, e, especialmente, tem que buscar o contato com as pessoas que estão no campo quando a gente não está. Então, é uma barreira a ser superada, de se aproximar do campo, seja propriamente, né, individualmente, eu como a pessoa que atua no campo, ou se aproximar daquelas pessoas que atuam no campo para poder validar, cotejar, né, melhor o que os resultados da nossa pesquisa representam. Então, esse ato de se aproximar o máximo possível, esse é o compromisso a assumir, sabe? Que a nossa pesquisa, eu vou pegar os resultados aqui na minha mão e agora deixa eu contar para o máximo de pessoas que eu puder o que eu tenho de resultado. Para que elas me ajudem a traduzir isso em significado para a tomada de decisão delas. Quando elas me disserem como isso impacta ou significa para a tomada de decisão delas, agora eu vou divulgar para várias pessoas iguais a elas. De novo, volta para mim o compromisso. Eu vou colocar isso nos
no máximo de veículos possível, que é o meu último tópico. Eu vou fazer postagem no LinkedIn, no Instagram, eu vou gravar um vídeo no que eu puder, eu vou marcar uma reunião com as empresas, ou num Sebrae, ou num qualquer outro representante de categoria ou de área, para divulgar aquilo que eu gerei. Publicar no jornal, gente, no Jornal do Comércio, onde eu puder divulgar minha pesquisa, ela vai ser bem-vinda, desde que esteja com a linguagem adequada para comunicar com aquele público. Essa habilidade, de novo, agora que eu deixei mais enfática aqui de comunicação em vermelho, ela está sendo exigida da gente de uma forma que ela não era antes. E isso aqui é novidade. Nós temos que nos comunicar em diferentes meios, diferentes veículos, para que a nossa pesquisa chegue onde ela tem que chegar, para que o resultado transforme de fato a sociedade. Tem várias expressões que a gente já usou, mas para dizer que não vou deixar isso guardado na gaveta, porque eu quero só sinalizar que isso cada vez mais é crítico. Eu falei então que estava aqui um slide com os produtos técnico-tecnológicos, né? Então, isso são outras produções que não só artigo científico, mas que são bem acolhidos pela área, né? Como algo que representa, né? Que vai ser avaliado pela área também como uma das nossas, como nossas produções, tanto quanto os artigos. Então, a criação de uma organização, de uma empresa, processos, né, tecnologias, produtos patenteáveis ou não patenteáveis, relatórios técnicos, isso para uma pesquisa dentro de uma organização, às vezes é tão importante quanto, né, mais importante do que eu gerar um artigo sobre a pesquisa de clima que eu fiz na organização, é que a organização saiba como é que está o seu clima e possa agir sobre isso, né? Então, os relatórios técnicos têm esse papel de também servirem como um resultado de uma pesquisa, né? Se ela é mais técnica ou mais acadêmica, tanto faz. Tecnologias sociais, marcos regulatórios, enfim, uma lista de várias coisas aqui. E eu vou dar um destaque aqui para cursos para formação profissional, que é algo que a gente já fez em outras pesquisas aqui, né? Vou destacar a pesquisa da Gisele, que foi uma das últimas, que fez um curso para a formação de prefeitos e secretários municipais sobre custo no setor público. E só que o que nós temos de mais novo aqui nisso? A gente já sabia, já tinha essa lista do que era interessante gerar. Mas agora surgem os critérios para avaliação. E esses critérios é que são, de certa forma, novos, né? Então, quando eu faço um curso, que eu acho que é bem plausível da gente pensar que, a partir de uma pesquisa minha, seja qual for, eu posso, a partir dela, gerar um curso para as organizações. Então, vou ensinar aquilo que eu descobri aqui como resultado da minha pesquisa. O importante é que no exemplo aqui, o curso, a gente avalia o impacto dele. Então, ele vai ter um alto, médio ou baixo impacto. No documento ali da área está mais explicado o que significa esse impacto, né? Mais prático. Os outros aqui, a aplicabilidade. Então, ele é altamente aplicável ou não tão aplicável na realidade. Ou seja, como é que ele entra, né? O resultado da minha pesquisa entra nas organizações, se transforma em prática nas organizações. O meu curso, ele é altamente replicável ou não? Ele é escalável, ele gera alguma coisa que eu coloco lá ele vira um MOOC, sabe? Aquele Massive Online Open Course, e todo mundo pode fazer ou não? A inovação gerada a partir dele tem alto teor de inovação ou baixo teor de inovação? A complexidade do produto, ela é alta ou baixa? Então, esses itens, eles estão mais bem escritos, né, dentro da ficha de avaliação, mas são os critérios pelos quais vão ser utilizados. E é um pouco abstrato ainda, né, falar sobre não complexo ou altamente complexo, é um pouco abstrato isso, mas a ficha diminui um pouco essa abstração, mas ainda continua abstrato isso, porém já são pelo menos diretrizes para as quais a gente possa se guiar. Eu estou falando aqui, a Carla, eu vi que chegou aqui, né? Fica, não só tu, Carla, como todos aqui, né, à vontade para interromper e complementar qualquer item. Bom, esses indicadores, então, eles estão transformados na ficha, e agora eu estou olhando para o outro PDF, aquele que é o da ficha de avaliação. E tem duas figurinhas que eu separei aqui mais para a gente ver de novo o que é impacto na ótica do que a CAPES está nos falando e quais são os itens dessa ficha de avaliação. Então, na figura da direita aqui, tem o quanto vale percentualmente cada item para a avaliação final. Ah, Apesar desses percentuais aqui, os indicadores eles são majoritariamente subjetivos, tá? Então, eles objetivam coisas que são subjetivas. E aí, esses percentuais é muito mais para falar o que mais vale ou menos vale do que para chegar num número, né, de avaliação no final das contas. Nós, em alguma medida, temos nesses indicadores contas de chegada, né? Então, por exemplo, a produção, a qualidade da produção dos artigos publicados, ela vai ser posta naquele MB, B, R e fraco, só que não quer dizer que o meu programa só vai ser nota 7, top, se todo mundo tiver tudo MB.
essa conta de qual é qual é a nota que a gente vai dar para a produção de vocês, ela vai ser feita no final do período, a partir da comparação da produtividade de um programa de pós-graduação com a mediana da área. Então, aqueles que tiverem no quartil 1, ou seja, nos 25% superiores daquela mediana, vão ser considerados os com nota mais alta. E pode ser que aquilo seja todo mundo publicando regular, ou aquele que teve uma publicação boa se destaca já, porque é uma conta que lá no final só que a gente vai conhecer como é que ela vai ser lida. Nosso compromisso aqui é mirar no muito bom, e a gente sabe que para os nossos melhores programas de pós-graduação, os professores publicam vão ser avaliadas as 4 melhores publicações, né? Então, os professores publicam pelo menos um muito bom por ano ou mais. Então, a nossa expectativa é que a produtividade esteja todo mundo lá no muito bom, né? Então, a mediana vai ser bem empurrada lá para a direita, né, de um gráfico. Bom, tem aqui os parâmetros, eu vou chegar perto de alguns deles logo em seguida aqui, mas vou só dar uma ênfase nessa figura que é a que fala, então, essas 3 áreas, programa, formação, e geração do conhecimento e impacto, são as 3 áreas da ficha de avaliação. Aqui na segunda linha estão, então, os campos, né, intermediários. Então, dentro do programa, ele quer ver quais são os compromissos, o planejamento do programa, como é que são os processos de autoavaliação. Na parte de formação, tem tanto a parte de formação dos discentes, né, que eu vou mostrar mais indicadores, o conhecimento gerado, a qualidade dele, mas especialmente aquilo que eu circulei, o conhecimento transferido, né? Isso aqui é uma representação de impacto muito importante. Como é que a pesquisa transferiu o conhecimento para a sociedade? Por meio de treinamentos, cooperação, valor agregado. Então, essa caixinha aqui do conhecimento transferido é a que faz a transição entre o que é feito internamente no programa e aquilo que vai para fora, que é o impacto na sociedade. Então, traduzido em conhecimento transferido do tipo científico, conhecimento prático, social, societal, né? Educacional e na formação de políticas públicas. Esses aqui são âmbitos do nosso impacto que nós podemos enxergar, que está mais aqui no final. Bom, isso, para mim, eu que gosto um monte de figurinhas de sistemas aqui, adorei essa aqui, né? E ela se aproxima bastante daquilo que a gente também já via sobre o que são modelos lógicos, né? Os modelos lógicos também é essa ideia de recursos aqui, então, objetivos, ações que a gente faz, né? Então, recursos aqui mais na esquerda, ações, produtos e resultados, isso é exatamente como está escrito nos modelos lógicos, e que vão gerar, por sua consequência, depois, impacto na sociedade. Logo, depende da distribuição e da organização dos recursos em ações que geram produtos, que são representados na forma de resultados e que, por sua vez, quando são transferidos para a sociedade, podem gerar impacto. Por isso é que impacto é um efeito indireto. Porém, resultado é um efeito direto da nossa pesquisa, está dentro da nossa organização ainda enquanto programa. A ficha de avaliação, só para vocês verem que ela traduz isso, né? O programa, a formação e produção intelectual e depois o impacto na sociedade. Tem várias linhas aqui, mas eu vou dar ênfase em algumas, já porque eu estou no teto que eu tinha programado de horário, eu já estou atingindo ele. Então, alguns dos indicadores, tá? Não vou em todos aqui, mas para que vocês vejam. Aqueles que mais impactam, influenciam os alunos, né? Por exemplo, aqui o 213, então da segunda dimensão, a proporção de teses e dissertações do PPG defendidas no quadriênio que gerou produção em anais de congressos e periódicos. Aqui está a ênfase de que eles estão esperando que, a CAPES está esperando que os trabalhos das teses e dissertações sejam publicados em congressos ou em periódicos. Depois, não só publicado lá, né, que estejam nos congressos, mas a pontuação média da melhor produção de artigos em periódicos derivados das teses e dissertações. Então, eles esperam que as teses e dissertações se transformem em artigos publicados nos melhores periódicos. E aqui tem um item. Então, os artigos serão avaliados segundo a metodologia nível 3 das várias que a CAP sugeriu para as áreas, né? Ou seja, a publicação nos periódicos da lista da ABS, da ABDC, com JCR, aquilo que a gente viu lá na lista anterior. Então, é isso que eles estão esperando. Que as teses e dissertações nossas aqui se transformem em publicações nesses periódicos. O compromisso não é o Ariel Chatin que inventa. É o Ariel Chatin operacionaliza aquilo que a CAPES inventa, né? Então, a gente só tenta colocar em prática. Depois, consistência da formação para o desenvolvimento socioeconômico e cultural por meio de evidências de atuação dos egressos na administração pública. Essa aqui é bem bacana. Ela representa
a transformação feita no egresso, assim, depois que ele passa pelo curso de pós-graduação, quem ele se transformou depois daquilo. Então, ele, de alguma forma, atuou, contribuiu de forma diferente na administração pública, ou na organização que ele estava, né, na entidade de mercado, na sociedade civil, na educação superior ou na pesquisa. Ou seja, ele não era professor e se transformou. Ele recebeu, sei lá, uma promoção lá no seu trabalho, ou ele mudou de cargo na área pública onde ele atuava. Isso aqui é um compromisso do programa de pós-graduação, o indicador 221 é o programa mapear isso. Mas o efeito desejado aqui é que isso realmente seja visível, perceptível nas trajetórias dos egressos, né? Então, isso aqui vai ser avaliado a partir da aderência à formação recebida, evidenciada a partir do relato de casos de destaque de atuação de egressos. A forma como a CAPES vai pedir, ela vai pedir um número X, se eu não me engano, são 10 casos de cada programa de pós-graduação, dizendo, olha, me dá 10 casos aqui, evidencia para mim como a vida dessas pessoas foi transformada pela pós-graduação, né? O que aconteceu com elas? Já foi assim na prestação de contas, né, que a gente mandou agora do quadriênio 2000 até 2024. Depois, a proporção de discentes de doutorado e de egresso de mestrado ou doutorado com produção em periódico avaliado pela área. Então, é um reforço aqui que aqui é a produção especificamente, né? Não é só a pontuação, aqui é a quantidade, a proporção de discentes que publicou. Então, não é em qual periódico cada um de nós publicou, mas do todo de alunos da pós-graduação, quantos daquele todo publicaram naqueles periódicos. Então, não adianta a gente também publicar sozinho, daí por isso publicar junto com colegas também é bem-vindo. A média da melhor produção de artigos em periódico dos discentes de doutorado e dos egressos de mestrado. Eles falam do discente de doutorado porque o doutorando eles esperam que ele publique durante o curso. E o mestrado e o doutorado, o mestrado se consente que ele, ser um ciclo mais curto, que eventualmente a produção vai sair depois do ciclo de formação. Então, também é considerado do egresso e não do discente, né? Bom, e a proporção de discentes de mestrado e doutorado que tiveram publicação em evento científico. Também vale ponto. Outro aqui, mudando a linha, então essa aqui é aquela linha do impacto. Então ele vai pedir, ó, evidências da inserção internacional do programa, né? E aí, seja dos discentes ou discentes, olha, então serão considerados diferentes graus de internacionalização a partir de ações de mobilidade de pessoal, docente e discente, captação de recursos, cooperação em projetos e produção científica, visibilidade, acordos, iniciativas de formação e reconhecimento internacional, entre outras. Não é só dos docentes, tá? Então, isso é de docentes e discentes também, essas cooperações conjuntas. Evidência da inserção do PPG no contexto local, regional ou nacional. Clareza e consistência da política de incentivo à inovação e transferência e compartilhamento de conhecimento. E aqui, perdão, eu pulei aqui, né? No 312, eles abrem isso aqui, ó, como evidências da inserção do PPG no contexto. Prêmios recebidos, docentes que participam em comitês. Tem aqui um de discentes também, ó, a atração de alunos de diferentes regiões do país, alunos oriundos do PPG realizando disciplinas ou estágio de pós-doutoramento no PPG, evidências da inserção local, regional, expressa na dependência de docentes isolados, que implicam em ajustes qualitativos do conceito específico. Aqui é uma ressalva, só eu li mal aqui, tá? Mas essa é só uma ressalva. Liderança em projetos de pesquisa, mas tem várias evidências, então, dessa inserção. E, por fim, aqui nesse 332, a consistência da justificativa e impacto da aderência dos 10 melhores produtos do programa, tá? Então, é uma cobrança que vai ter dos programas, ele vai pegar os seus 10 melhores produtos, e aqui é produtos de produção mesmo, né? Artigos, produtos técnico-tecnológicos, e vai argumentar pela abrangência, alcance, qualidade, evidência de reconhecimento público, entre outras coisas. Então, isso são as traduções do nosso impacto. Bom, eu agora sim, então, traduzir isso para uma série de compromissos que eu acho que são desejáveis, mas onde eu acabo o meu alerta aqui para os mestrandos e doutorandos em especial, mas para os professores também, né? Eu acho que o mestrando e doutorando assume um compromisso da forma como eu estou pondo aqui, mas o professor, ele é aquele que tem que estar consciente de que é isso que se espera do mestrando ou do doutorando e que isso tem que ser facilitado por ele. O papel do docente, nesse caso aqui, na minha ótica, é muito esse papel de facilitador da trajetória do pós-graduando. E, por consequência, o aproveitamento disso depois dos resultados gerados. Então, o que eu, Ariel, aqui estou falando, gostaria, né, muito de que os pós-graduandos pudessem apresentar periodicamente. Então, pelo menos a submissão de um artigo por ano para um periódico de impacto.
o aluno que está no primeiro ano, seja do mestrado, ele faz a revisão sistemática da literatura, ele consegue, então, gerar algum resultado ali interessante, né, do seu olhar para a área, ou outros artigos de origem documental também. A ideia é que, pelo menos, ele submeta este trabalho. O esforço do seu primeiro ano se traduza num artigo que ele possa submeter para um daqueles nossos bons periódicos. A gente não tem que ter medo de submeter para nenhum periódico ABS 4, 4 estrelinhas, a gente tem que mandar. E especialmente os ABS 2 ali são extremamente tangíveis. Em tempos de chat GPT, não tem barreiras nem mais para tradução ou para adaptação desses textos aí. É só realmente nós termos algo bem construído em mãos que a gente é super competitivo com qualquer outro país gerador de pesquisa também. Além, então, da submissão de um artigo por ano, né? Então, eu estou falando que os doutorandos aqui também, né? Um por ano, deveriam estar preocupados em submeter. E isso já representa a sua tese, ou constrói a sua tese aos pouquinhos. Além disso, então, a participação em pelo menos um evento científico por ano. Eu sei que tem custo na participação em um evento. A submissão de artigos não tem custo, né, gente? É o custo financeiro, assim, tem muita a nossa dedicação em construir os artigos. Mas a participação em evento tem. E aí, claro, a gente depende muito do fomento que o PPG possa nos dar. O PPG, o PPG Conte e o PPGA também, eles raramente subsidiam todo o nosso gasto. Eles dão um incentivo. E a gente tem que ver o que a gente pode fazer aqui, né, da nossa parte, pessoalmente também, para participar. Eu sei de caso vivido aqui que qualifica muito a nossa experiência enquanto pós-graduandos quando a gente consegue participar de um congresso. Porque consegue trocar com colegas, né, que estão acadêmicos, consegue ver o que as outras pesquisas estão fazendo, consegue se inserir dentro de uma rede, isso é fundamental também, essa nossa inserção em rede. Ah, Tô vendo aqui a Priscila que está balançando a cabeça, que foi ano passado por Enampad, né, Priscila? E não estava nem na pós-graduação ainda, foi lá ter uma experiência já, que eu acredito pelo que tu já me falou, né, o quanto ela foi também positiva. Eu elenquei alguns aqui e eu coloquei na minha ordem de preferência, né? Mas essa ordem, de fato, é a ordem que os nossos recursos permitam. E aí, participar desses eventos aqui, que são os internacionais da área de sistemas de informação, o ICES, AMSIS e o ICE, são grandes objetivos, financeiramente também, né? São caros, é caro participar desses eventos que acontecem em Europa e Estados Unidos na boa parte das vezes. A participação no Enampad, a depender de onde ele seja, ele vai para diferentes cidades do país, né? Ano passado foi em Florianópolis, esse ano é em Aracaju, então oscila de custo. Agora, o SEMIAD é sempre em São Paulo, sempre na USP. Então, que é um lugar, um hub, né, central do país, que se torna um pouquinho mais barato. O Congresso da Federal de Santa Catarina, para a área de contabilidade em especial, ele é bem interessante, ele está perto da gente, está a 500 quilômetros aqui, né, a um ônibus de distância, a um BlaBlaCar de distância, né, para ir até lá. E tem uma rede interessante de pesquisadores vizinhos que estão ali, né, que também pode ser uma boa troca. O Ampconte, que também é itinerante, né? O Congresso da USP é sempre na USP, então é sempre em São Paulo. Esse 5 aqui, que é um congresso que eu não sei a sigla exatamente, mas ele é um arranjo, né, de programas de pós-graduação da área de contabilidade, e aqui no Sul é o programa lá da UFSM que representa. Ah, Ele é um congresso, que, se eu não me engano, que ele é sempre online, então é interessante, ele tem um custo baixo de participação, mas ele é bem qualificado. E temos ainda o congresso aqui do PPG Conte, né, que é uma oportunidade anual, daí é aqui em Porto Alegre, sempre no nosso PPG Conte da URGS aqui, que é uma dessas oportunidades também. Esses aqui são aqueles que eu conheço. Tem outros, e a gente vai ver vários, vários congressos virtuais do não sei o que mais. Nem sempre, nem todo congresso é bom, tá? Vale a pena a participação. Tem vários que, francamente, são caça-níqueis, assim, né? Eles estão ali para coletar recurso de inscrição e te dar um certificado como se alguém precisasse de um certificado para qualquer coisa. O benefício de um congresso, de um evento aqui, é a gente se inserir, conseguir conversar com as pessoas que estão naquele campo. A Carla destacou aqui o Ingema, né, que é sempre, né, que é da área de sustentabilidade também, sempre em São Paulo. Ótima sugestão também. Bom, além disso, então, da publicação dos eventos, e aqui pode ser a mesma coisa, né, gente? O artigo que a gente manda para o Congresso, depois é aquele que a gente qualifica depois do Congresso e manda para a revista. Ahn, então, eu estou falando de artigos, um por ano. A conclusão dos requisitos do curso, isso é interessante sobre a trajetória, né? Em que se pautar sempre para cumprir os requisitos antes da defesa do projeto, ou até a defesa do projeto, ou muito próximo daquilo, né? Quando o programa permita. E aí os doutorandos e mestrandos terem em vista que
dezembro é o nosso prazo, é o fim do ano, né? Sempre é o fim do ano em dezembro, né? Nunca muda isso. E o fim do ano acadêmico deveria estar mirado nisso aí também, mesmo que o semestre eventualmente acabe em janeiro, a gente tem que mirar em dezembro ali para cumprir os nossos requisitos do ano, para que a nossa virada de ano seja uma virada de ano que nos permita regenerar mesmo, sabe? Começar o outro ano com o ano todo pela frente. O ruim é começar o ano em maio, que daí tu não tem mais 12 meses pela frente. Quando tu defende o teu projeto em março, em abril tu puxa o ar e em maio é que tu volta a trabalhar. E aí tu já tem de maio a dezembro para concluir. Então o ano fica curto quando a gente não defende ou não cumpre os nossos compromissos em dezembro, até dezembro daquele ano. Isso é um incentivo, claro, não é um desespero se eu não conseguir defender o meu projeto naquele ano, até dezembro daquele ano, mas aqui é um incentivo. Ah, outra tradução daquilo que a gente viu lá, né, então do compromisso de internacionalização que a CAPES nos pede, é valorizado quando a gente tem contato ou trabalho em conjunto com, seja um pós-graduando, um colega ou um professor de uma universidade estrangeira. E aqui eu não estou falando de língua inglesa, eu não estou falando do estrangeiro sempre de uma universidade americana ou europeia. Nós temos ótimos colegas na Argentina, no Uruguai, no Chile, que nos acolhem quando a gente vai para lá, que estão mais perto da gente, que nos dão uma grande riqueza cultural visitar esses outros lugares e que a gente pode fazer com menos barreiras de idioma, Portugal, com menos barreira de idioma, boas conexões de trocas culturais. Eu acho que o maior valor aqui do contato com uma universidade estrangeira é a troca cultural que a gente tem, saber como eles funcionam lá, que tipo de oportunidades tem lá e a gente tem aqui. Divulgo até que eu fiz há uns 2 anos atrás um evento online com professores para saber como é que era a profissão de contabilidade e vieram 8 países da América Latina, né, representados, falando sobre como é a profissão, como é a pós-graduação em contabilidade, como é que é a atuação dos professores nas universidades daqueles países. Então, tá gravado lá, se alguém quiser me pede, eu mando o link também. Mas se internacionalizar nesse sentido, né? Treinar o idioma, sabe? O espanhol é super bom da gente se treinar, se aprender como é que tem diferenças do idioma deles para ficar mais, de fato, internacionalizado ali, né, com a nossa região aqui e impactar positivamente os nossos vizinhos. Ah, esses países eles têm uma realidade diferente da do Brasil. Seja de recursos aplicados, eu acho que por serem países menores, eles conseguem concentrar melhor os recursos. Então a gente vê universidades, e especialmente falo aqui Argentina, Chile e Uruguai, mais bem estruturadas do que as nossas, com políticas mais claras sobre pesquisa do que a nossa, mas estranhamente, com produtividade menor do que a nossa. Então, publicações em periódicos que não são tão bem qualificados, eles têm barreiras diferentes das nossas, seja de ensino de metodologia, domínios de teoria, coisas que aqui a gente está, de repente, acho que mais calejado, não melhores, mas só mais calejados do que esses outros países. Então, a gente tem, eles ganham quando fazem a troca conosco. E abrir a porta para uma troca dessas, nas minhas experiências, gente, sempre foram: eu entrei num site, peguei um e-mail de alguém, mandei um e-mail de forma despretensiosa e a pessoa me respondeu. E eu comecei a falar com aquela pessoa seja por uma mídia social ou por e-mail mesmo. Nunca foi o programa que me incentivou, né? E sempre fui eu que fui lá atrás. A Carla vai lembrar de algum momento lá que o nosso orientador pegou um artigo lá que tinha de um assunto nada a ver e ele disse: Ah, esse cara aqui eu vou. O Henrique, né? Foi para Espanha e disse: Eu vou tomar um café com ele. E aí depois ele me disse: Ó, eu tomei um café com esse cara, ele é legal. Aí eu mandei um e-mail para ele quando eu estava ainda na Unipampa e disse: Olha, eu estou querendo fazer uma parte da minha pesquisa na Espanha. Posso ir? Tu tem alguma. Me recebe na universidade para tomar um café? E ele disse: Vem que a gente toma um café, eu te ajudo na coleta de dados. E foi, sabe? E assim foi. Claro, eu fui com meus recursos para lá, mas o que importa foi o ganho cultural que teve daquilo. Não foi um investimento tão alto para visar um grande ganho que eu tive de conhecer pessoas lá também. Começou por um e-mail, né, mandado lá em portunhol. Bom, para seguir depois, a nossa interface, né, com as organizações, ela se dá através da, como eu falei antes, da tradução de nós próprios pesquisadores, da nossa pesquisa para aquelas organizações. Então, se acostumar a isso, gerar relatórios executivos, né? Então, traduzir numa linguagem curta, simples. E às vezes o relatório executivo é um bom post no LinkedIn. É um bom PDF que a gente gera lá de 2 páginas dizendo o que a gente tem a contar para um executivo que trabalha, que não vai ver a nossa pesquisa, que não vai ver o nosso artigo publicado num jornal. Às vezes é uma gravação, é um Reels que eu vou gravar ali que vai chegar mais perto de alguém, sabe? As mídias indiferem,
mas o relatório executivo, na minha visão aqui, é um PDF curtinho que a gente coloca no site do grupo de pesquisa ou divulga no site da faculdade aqui, mas que ele é traduzido ou as pessoas são convidadas a ler por meio de publicação em mídia social. O que importa é uma linguagem adequada, saber qual é o valor daquilo que a gente está, entre aspas, vendendo, né, ou entregando. E o último ponto, que para mim aqui é algo mais novo, né, do que a gente, não que a CAPES empurrou agora, mas aqui é um compromisso que a gente tem que assumir de forma mais ah, enfática, assim, mais evidente, é que as nossas pesquisas elas têm que acontecer em parceria com instituições, em parceria com o mundo real, né? Não que a gente não seja parte do mundo real, estou sendo ah, aqui um tanto irônico até aqui nessa expressão. É claro que a universidade é mundo real, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de conectar o resultado da pesquisa com o que as organizações precisam. E não é só habilidade, não é só a falta de habilidade de comunicação, é porque a gente se pauta pelo que os periódicos nos dizem que a gente tem que fazer. E o próprio periódico, eventualmente, nos pauta mal, nos pauta alheio à realidade das organizações. E aí, o uso de métodos como o Design Science Research, que a gente tem sempre rezado, né, para ele ali, dizendo, é uma forma da gente aproximar da pesquisa mais conectada com o mundo real. Mas algo que valoriza bastante é quando a gente tem uma instituição como parceira desde o início. E às vezes é a instituição que o aluno de mestrado, doutorado trabalha. A Lilian, que vai apresentar em seguidinho aqui, trabalha na universidade e está direcionando o esforço dela da pesquisa para a própria universidade, para a URGS mesmo. E a URGS é a nossa instituição parceira nesse caso, sabe? É a instituição onde ela estuda, mas onde ela trabalha também, que é a parceira. E parceiro não é dar dinheiro sempre, gente. Eu botei aqui, ó, nem sempre se traduz em dar dinheiro. A parceria, várias vezes, é ser um ambiente de coleta de dados. E a gente fica muito grato quando uma organização abre as portas para a gente coletar dados junto com ela. E a nossa gratidão, às vezes, é manifestada em devolver os dados para ela e dizer o seguinte: olha, o que eu aprendi com os dados que eu coletei com vocês foi isso aqui. Então, quem sabe, a partir disso, vocês vão gerar uma política interna, ou podem, enfim, mas o compromisso é apresentar para o CEO, para o gerente, para o gestor daquela organização, o que a gente aprendeu com aqueles dados, para que ele faça o melhor que ele pode lá dentro depois. O impacto da pesquisa ele vai ser viabilizado a partir do que o gerente faça, do que o gestor faça com aquela informação que a gente deu. E a gente tem, então, entregar uma informação fácil, para que ele tome uma decisão mais facilitada também. Então, tanto a organização servir como ambiente de coleta, ambiente de validação, que eu falei antes, né? Às vezes a gente não tem tanta conexão, tanta proximidade com o campo, mas eu tenho uma organização que me acolhe para dizer, olha, isso aqui que tu coletou lá nos artigos que tu leu, faz sentido assim ou assado para mim, para minha organização. Ele nos ajuda a fazer essa tradução, a geração de insight. Mas, claro, idealmente que essas instituições fomentem a pesquisa. E, mais uma vez, fomentar nem sempre é dar dinheiro. As formas de fomento que a CAPES acolhe são essas aqui, né, que a gente registra no Lattes como uma cooperação, como financiamento aí sim com dinheiro, ou um convênio. Uma cooperação, vou dar o exemplo aqui da pesquisa da Gisele, não sei, não estou vendo se a Gisele está aqui agora ou não, mas a Gisele trabalha numa prefeitura e a prefeitura concedeu horas dela para se dedicar para a sua pesquisa. Isso é uma cooperação. A prefeitura cedeu horas daquela funcionária para gerar uma pesquisa que traria benefícios depois para a própria prefeitura, né? Então, qualificou os quadros da prefeitura, gerou um resultado importante para a tomada de decisão do prefeito, dos seus secretários, e por isso, em nome disso, ela liberou X horas lá, não me lembro mais quantas horas foram, mas a secretária da Fazenda lá, da Gisele, foi lá, fez uma declaração dizendo: olha, liberamos ela para participar de tantas horas. Isso já é cooperação, isso já é fomento. Fomentar é bem no sentido mais literal do que a palavra possa representar para a gente, mas é despertar ajudar a despertar interesse, a manter a coisa funcionando, né? Bom, eu acho que esse era o meu recado principal aqui sobre as mudanças e sobre esse manifesto, né? Sobre esse compromisso que eu acho que a gente tem que estar consciente de que ele está sendo posto para nós. Ah, eu queria ter acabado 10 para 5 para a gente ter 10 minutos para conversar sobre, mas a gente tem 4 minutos. Então, para poder passar a palavra e ir para a próxima etapa, eu gostaria de saber só se vocês têm algum comentário ou alguma curiosidade ou algo a perguntar sobre isso que a gente conversou até agora aqui da forma como a CAPES está nos avaliando já. Claríssimo? Carla, em Uberlândia também é assim?
Se eu te falar que eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, vou fazer um copy-paste, tu fez metade do meu trabalho de coordenação agora aqui. Eu achei maravilhoso. Não. Porque Eu, era exatamente esse a gente tá, eu tô com dois doutorandos lá no programa organizando um evento sobre regras novas da CAPES. A gente tem muitos estudantes e professores que não estão muito próximos dos novos rankings e estão muito resistentes também. E assim, né? Claro, cada coordenação é uma coordenação, mas é, minha portaria de designação é 666. E eu perguntei para o ChatGPT o que significava 666, e ele disse que uma representação é governos tirânicos. Então, a coordenação vai dizer, não temos que clínica. fazer, não adianta ficar reclamando das regras da CAPES. E nós temos que entender a função dessas regras e jogar o jogo como tu muito bem colocou, sabe? É uma clareza fantástica, assim. É exatamente essa a sua expectativa. Inclusive, esse compromisso que tu fez, eu fiz um print e já mandei para todos os estudantes aqui também, Deixa eu que, só interromper dos que não aqui. estão Eu aqui. acho que é um disclaimer importante de fazer disso, né? É claro que esse compromisso foi posto pela CAPES, para todo mundo que está embaixo dela. Começa pelos programas. Mas o nosso erro de leitura é achar que acaba nos programas. Ou seja, que o programa vai ter que prover tudo e explicar tudo e ensinar tudo. E aí, por isso que eu estou fazendo aqui, eu já estou um nível abaixo do programa, que é no âmbito do grupo de pesquisa. E mais abaixo Aham. ainda tem o pesquisador com seu projeto de O, pesquisa, o uhum. aluno com seu projeto de pesquisa. Processo de orientação, é isso E aí. embaixo da pesquisa tem o artigo, tem aquele objetivo que a gente cumpre, aquele dado que a gente coleta. Então, assim, o exercício de alinhamento é fundamental aqui. E eu acho que o que eu estou fazendo é um papel, e eu fiz um recorte dos indicadores, aqueles que mais envolvem os discentes, né, os alunos, porque eu sei que é o público que a gente já está conversando aqui, eu queria reforçar. Mas tem indicadores ali que são muito claros para o planejamento do programa, por exemplo, ter um planejamento estratégico. E isso vai esbarrar, vai escorrer para outras pessoas de outra forma, né? O que eu gosto é de poder dizer que isso aqui é meu compromisso. E dizer para todo mundo aqui, isso também é compromisso de vocês. E se a gente fizer assim, fica mais fácil para o programa cumprir. Então, não sobrecarregar o próprio programa como ele sendo o único responsável. O que depende de mim? Fazer o meu artigo por ano. Eu, doutorando aqui, mestrando, meu compromisso está claro. Eu tenho que fazer um artigo por ano e submeter ele para aquelas boas revistas. Esse é o meu papel. Depois que ele está publicado, eu tenho que traduzir ele, falar com uma organização e divulgar a minha pesquisa, processo de comunicação. Isso os PPGs também vão fazer, mas não é porque eles também vão fazer que eu vou me furtar de fazer. Então é uma inversão de lógica, assim. Eu quero dizer que o compromisso primeiro é nosso, depois é do programa, e não o contrário. Não, Ariel, e como é bom enxergar as coisas assim, dividir os papéis, né? E tu já botou até uma série de indicadores aí para os alunos. Submeter tanto, colocar tanto, que eu gostei que tá metrificado. Mas isso, como isso beneficia o grupo, né? Porque assim, hoje, por exemplo, lá na UFO, eu tô com as duas doutorandas, elas têm um sanduíche e a gente tá tendo bolsa lá na UFO, assim, é sempre pouco, né? Mas os nossos estudantes estão conseguindo concorrer e estão ganhando. Então a gente está com uma aluna do programa saindo agora. Ano que vem tem mais uma que vai conseguir bolsa e tem para onde ir, trabalhando com algo que é da área da pesquisa dela. É muito por conta de rede, né? De a É. gente ir fazendo rede, fortalecendo, que no limite eu cheguei e falei, olha, se tu conseguir bolsa, deixa eu te falar, a gente consegue te colocar em 3, 4 países, né? Para onde é que onde você quer ir? Onde você acha mais interessante ir? Porque quanto mais cada um faz o seu papel, mais a rede se fortalece. E hoje, se for pensar eu e tu, Ariel, a gente tem essa estrutura. Então, se o estudante chegar para nós e falar assim, quero para a Europa, ou quero para os Estados Unidos, ou quero para a América Latina, ou quero para a África, ou quero para Austrália, nós temos como conseguir contato para todo mundo, né? Então, porque a gente trabalha essa rede e porque os nossos estudantes, os que vieram antes, também trabalharam essa rede junto com a gente. Aí, como no momento que cada um faz o seu papel, a gente se fortalece muito, né? E claro, por que que essa rede vem? Porque bons estudantes fizeram bons trabalhos e a gente conseguiu boas conexões, enfim, a coisa é É. benéfica para todo mundo. Somando a isso, assim, a gente tem que enxergar o papel do grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa não tem CNPJ, a gente não é empresa. A gente é É. só sinergia, pura sinergia. Pessoas que resolvem trabalhar juntos, né? E resolvem não trabalhar juntos também. Então, assim, quando a gente monta um grupo, é porque a gente quer estar junto com o grupo. E sabe que assim, é uma confissão aqui, assim, né? Metade dos artigos, sei lá, que eu já fiz na vida, eu não teria feito se não fosse a Carla, com as expertises dela, que somou o que eu tinha para Menos da entregar. metade.
30%, vai, 30% eu coloco no meu colo. Coloca. Mas a gente fez porque a gente somou É. competências, gente. E um grupo, ele é uma soma de competências, diferente de um pesquisador sozinho. E é nisso que a gente tem que enxergar o benefício de estar em grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp, que não é o grupo de pesquisa, não é grupo de WhatsApp em informação, né? É grupo de pesquisa mesmo. Então é porque a gente faz pesquisa juntos, porque a gente consegue compor equipes, compor times com diferentes saberes ali. E essa é a nossa facilidade. Os saberes estão mais próximos de nós dentro de um grupo do que sozinhos, do que isolados. Muito bom. Então, internacionalização, comunicação e gerar os artigos, né? É o que está ali nos compromissos. Depois eu vou mandar um print, Carla. Boa ideia, vou mandar um print no grupo para todo mundo ali. Não, eu peguei o print, já mandei para as gurias aqui. Eu falei, ó, é isso. Hum, Pronto, o professor Ariel traduziu. Elas já mandaram várias figurinhas de é, desespero. Ah, vamos embora. É isso. E um pouco também, assim, eu queria pegar um gancho numa frase que tu falou e acabar aqui. É, falou assim, se cada um assumir a sua responsabilidade. Quando a coisa é em grupo, é se cada um assumir a responsabilidade de todos. Isso parece sobrecarga, sabe? Mas no final das contas, todos nós temos a mesma responsabilidade. Então, se a gente for colocar isso numa divisão, numa coisa, numa equação, a gente vai ver que é um dividido por um. Então, assim, todos têm as mesmas responsabilidades, está todo mundo em cima e embaixo da equação. Então, é um assumir a responsabilidade de todos, e é inevitável. Quando um assume a responsabilidade sua, ele está assumindo a de todos, porque é de todos, a mesma de um é a de todos. Ah, a gente tem que se comprometer com o grupo, sabe? Se comprometer com o coletivo. E o grupo não é o Ariel, ou a Carla, ou qualquer um dos do mestrando, do doutorando. O grupo é o meu colega, o grupo é quem eu posso contribuir, e quando eu contribuo com ele, eu espero que ele contribua comigo depois também. Né? Quantas vezes aqui a gente teve pesquisas de algum método que a gente não dominava, e daí foi lá a Carla explicar para alguém, aquela pessoa explicou para outro depois, né? Tô lembrando aqui das Delphi que a gente fez. A Camila estudou um monte sobre o método, sobre Delphi, É, compartilhou conosco no grupo, tirou uma dúvida com a Carla. Depois a Camila explicou para a Gabriela, que fez a Delphi dela, da pesquisa dela. A Gabriela já explicou para o aluno dela, que fez lá, ela é professora, o aluno dela fez. Então, assim, isso é disseminação, sabe? Bem aquela metáfora de que a luz a gente compartilha. Quando eu pego uma vela acesa e uma apagada, eu acendo uma. Eu não perco luz porque eu acendi a vela do outro, né? Eu compartilhei a coisa. Feito. Primeira parte, eu acho que tá bem falado ali. A gente sempre tem espaço para continuar lá no WhatsApp ou quando precisar nas conversas mais diretas também. Vamos para a nossa segunda parte, que é aquele paper, aquele editorial muito bacana que a Carla compartilhou conosco, e que a Lilian vai nos ajudar bastante aqui, facilitando, né, com a visão dela e para complementar com a visão que a gente teve sobre o artigo. Aí depois a gente faz os comentários, acho que a Carla tem alguns para fazer dos insights que ela teve, eu também tenho. Por favor, todos fiquem à vontade para compartilhar seus insights também. Lilian? Vou compartilhar aqui. Oi, tá aparecendo? Aparecendo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lilian, como o professor já falou. Eu sou do PPGA, acho que a maioria não me conhece. Então, eu vou apresentar o artigo, né, que eu acho que a maioria já leu. Métodos de pesquisas de SI de próxima geração rumo a uma melhor compreensão de fenômenos complexos e dinâmicos e a IA generativa como elefante na sala. O autor é Bloom e outros autores. Então, aqui eu coloquei algumas coisas para contextualizar, que ele fala da limitação das abordagens metodológicas tradicionais em sistemas de informação e os desafios contemporâneos como complexidade, temporalidade e a ética. O editorial ele traz um texto falando do tema, que ele fez uma chamada para mapear tendências e propor novos caminhos metodológicos para pesquisa em sistemas de informação. E nessa chamada surgiu um comentário de um dos autores dizendo que o periódico ele aceitava, permitia, né, que os pesquisadores usassem a inteligência artificial generativa se encontrassem maneiras produtivas e legítimas
de usar. Então surgiu essa pergunta, né? Qual seria essa maneira produtiva e legítima? Então surgiu esse texto para elucidar esses caminhos legítimos e produtivos. E ele traz essas questões, né? Que tipo de apoio a pesquisa viabiliza por meio da inteligência artificial generativa, que é legítima nos paradigmas da pesquisa, em seus métodos, como os desafios atuais podem ser efetivamente mitigados e como o papel dos pesquisadores pode mudar se as tarefas de pesquisa forem sistematicamente delegadas ao modelo. Durante essa chamada, eles selecionaram 5 artigos, e cada um com um método diferente. Esses artigos, eles trazem uma sopa de letrinhas ali, nesses métodos. Aí eu traduzi aqui, né? Eu até não conhecia a tecnologia que ele traz. Aí a contribuição de cada um desses artigos, eles têm cada um uma contribuição diferente, só que o texto ele diz que o que eles têm em comum é uma deficiência metodológica, que mesmo ele trazendo essa inovação, eles pecam na metodologia, né? Eles tentam fazer a coisa mais rápida para fazer a metodologia mais atual, com os dados que a gente tem, real, de grande volume, mas pecam muito na metodologia. Então, o que que seria esses métodos, né, trazendo para um exemplo prático? O ABM poderia ser usado para simular como uma nova tecnologia se espalha entre as empresas de um setor e prever esse impacto de incentivos fiscais. O MRT pode ser usado para testar em qual momento do dia é mais eficaz para enviar dicas de produtividade a usuários de um app de trabalho remoto. Já o método SHAP em um sistema que aprova crédito, mostra ao cliente quais fatores pesam na aprovação na reprovação de um pedido, e o Edge cria uma ferramenta de IA para avaliação de desempenho sem viés de gênero, garantindo ética desde o design. O texto também traz um framework, mostrando como esses artigos que foram aceitos, eles influenciam, né, o método de cada um, aqui em cima, e como seria o resultado na metodologia. Por exemplo, os ensaios micro-randomizados, ele traz uma melhoria nos projetos experimentais estatísticos, permitindo a avaliação dinâmica das intervenções ao longo do tempo. E assim por diante, cada um desses artigos, um resultado, né? E as tendências observadas, as principais perguntas que vão gerar, assim como um potencial impacto da inteligência artificial generativa. O texto também traz como a IAG pode apoiar metodologicamente a pesquisa e coloca como cada, cada uso da inteligência artificial pode, pode ser usada como ela influencia no resultado, assim como a pessoa usa. Se a pessoa usar a inteligência artificial como um assistente, vai influenciar no resultado. E é o tipo de controle que ela vai ter. Se a inteligência artificial assumir um papel de professor, o delegador humano ela vai ter um papel de aprendizado. E assim, se a inteligência artificial tiver um papel de colaborador, o resultado vai ser equivalente, pois ele vai ter um domínio maior sobre aquele resultado e poder ter uma garantia melhor daquilo, das delegações que ele tem e o resultado que ele obtém, né? E isso pode ser usado durante todo o ciclo de pesquisa. Mas, como potencializador da produtividade, os pesquisadores não têm muita certeza daquilo que eles podem usar, ainda tem muito receio. Então, eles veem a inteligência artificial como um apoio, não como um substituto ao pesquisador, e que pode ser usado para síntese, criação, avaliação e tradução, mas nunca substituindo o humano.
e principalmente pelos desafios como autoria, originalidade, replicabilidade, transparência, riscos éticos, a geração de informações falsas, né, porém plausíveis, que elas são muito críveis, e também eles alertam para a dependência do uso da IA, que isso pode causar uma deficiência do pensamento crítico, que as pessoas vão ficar tão dependentes daquele uso que vão deixar de ter aquele pensamento mais crítico. E o que eles adotam como uma tendência é a dinâmica, é a crescente dinâmica temporal, complexidade e a ética dos métodos futuros. E o avanço da CTC, que é a construção teórica computacional, como uma abordagem promissora. E o que eles alertam é que o avanço da CTC com o uso da IAG, ampliando os desafios éticos, exige uma maior análise crítica e que isso deve ser contínuo. Obrigada. Tudo bem? Ô, Lilian, adorei o elefante na sala, feito por IA. Bastante provavelmente. Deixa eu te perguntar, tu usou alguma IA para selecionar os pontos que tu ia falar na apresentação? Pode Eu ir. tive, sim, aquele ali para colocar os exemplos eu tive que botar, porque eu não tinha a mínima ideia do que era. Mas para, por exemplo, fazer uma síntese do paper e selecionar o que tu ia colocar, tu chegou a usar uma IA para fazer isso? Ou não? Tu foi lendo Não, e não, fui lendo e resgatando? colocando, sim. Não, usei Ah, EA só para traduzir aquelas siglas ali para entender o que sim. era, porque eu não sabia o que era. BTC, ABDC, CHAP, Sim, etc. porque aí os exemplos práticos eu também tive que usar, porque eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu queria abrir primeiro a palavra, não sei quem mais conseguiu olhar todo o paper e escutar um pouco as impressões de vocês, se possível, porque assim, o paper traz um monte de coisa, né? O editorial, e eles vão e voltam também em alguns quesitos, mas sistematizam as coisas. E eu não sei se alguma coisa chamou a atenção de vocês, alguma coisa vocês não entenderam. Vocês olharam assim e falaram, putz, não faço a mínima ideia do que é esse negócio aqui, só passei por cima. Eu, cara, vou só dar um destaque, assim, que eu gostei da organização que eles fizeram, como eles olharam para a realidade da pesquisa por meio do quant, do quali e do pesquisa. Não é, como é que era o outro, o terceiro nome que era os das DSR? Pesquisa, engaged, Engaged, né? é, É, é a pesquisação em DSR, né? é. Ahn, e, e separar a pesquisa engajada, digamos assim, da pesquisa quant ou quali. Eu achei que foi uma visão diferente, que eu não tinha visto em outros artigos de pesquisa eles separarem assim, até eu separei para ler a referência que eles citam ali, né, do pesquisa engajada. E tem bastante relação, por isso que eu pedi até que a Lilian apresentasse esse artigo, porque na minha ótica eles estão dando, assim, ilustrando com a visão do que hoje a gente tem nas IAs, né, o que que ela transforma no nosso dia a dia de pesquisadores, o que que ela transforma nas nossas práticas, e ele situa as práticas nesses campos, né, da quant, da quali e da pesquisa engajada. A dissertação da Lilian vai estar buscando basicamente isso dentro da URGS, né, vendo como é que essas mudanças, como é que essa tarefa, digamos, de pesquisa, ou as tarefas que estão dentro do grande grupo ali de pesquisa, do grupo de ações chamado pesquisa, se modifica. E eu acho que esse artigo é um baita de um spoiler, assim, de que tipo de mudanças a gente pode encontrar. E só que aqui tá para pesquisa em sistemas de informação, claro, está no nosso nicho, digamos assim, mas para outras áreas de conhecimento pode ser radicalmente diferente. Mas aonde ela É, muda? Aonde ela muda e onde ela não muda? Essa é uma boa pergunta da gente fazer, né, quando olha para uma organização de pesquisa como é a URGS também. Enfim, eu não quero também me antecipar muito, mas gostei da organização do olhar que eles fizeram para a realidade e do tipo de olhar que eles deram a partir disso, da reconfiguração das tarefas. Não chamaram com esse nome Orlikovsky, mas apontaram para o mesmo lugar. tu viu que falaram muito do Bard lá e do. Aham, Ai, não me lembro o nome do outro autor que tá na disciplina, né? é.
de, De delegação, de né? delegação, é. É. Ô Priscila, obrigada por tu tá enviando o arquivo aqui para nós, mas conta um pouquinho o que que tu achou, assim, quando tu olha esse resumo, Pois sendo é. que, sendo que eu acho que tu leu também, e aí tu vê o resumo, o Eu que que não tu consegui achou? ler muito, eu não consegui ler todo o artigo, não deu tempo, e aí eu fiz o resumo, só que eu achei. Eu sempre fico com a impressão nesses resumos de IA que eles são muito superficiais, assim, né? Não sei dizer direito, sempre fica me parecendo assim que não me adianta muito. É essa a impressão que eu fico, assim, que tem que ler mesmo o artigo, porque parece que não sei, eu não consigo. Aí, algumas IAs, né, também depende, eu botei no chat PDF e achei que o chat PDF traz um resultado mais robusto, assim, mais, parece um pouco mais, assim, né, eu tenho a impressão, depois quando eu leio o artigo, que, tá, ele fez uma coisa a mais, né? Agora as outras, assim, de psique, alguns outros que eu uso, assim, eu já achei mais superficial, assim. Também não tenho muita experiência, né? Mas nas poucas vezes, assim, que eu estou tentando utilizar, fiquei com essa impressão. Bom, tu tem experiência de leitura de ser humano, é essa experiência que tu tem que ter para usar. Sim, Ser um ser humano que lê. Essa é a experiência importante, né? sim. O... Bem legal, e eu recomendo que vocês deem uma olhada aí no resumo que a Priscila compartilhou, porque, Ariel, não sei se eu podia desbancar falar também, né? Ou se eu tô também atravessada aqui um pouco no nosso, Não, é nosso protocolo. tu que é a chair, hein? Contigo. Não me chame de decana que eu sou jovem, apesar de ter mais de 30 anos e precisar de um computador para fazer qualquer coisa. O, Realmente o chat PDF, é legal tu compartilhar isso, porque o chat PDF, ele tem mais treinamento em artigo científico. Então, ele tende a ser melhor para artigo científico, porque ele tem uma base um pouco mais especializada e o vocabulário dele consegue ser mais aderente ao vocabulário de artigo científico. Não que ele traga uma informação diferente, mas o vocabulário que ele faz isso é diferente do vocabulário de um LLM Foundational, que é o caso do Gemini, ChatGPT, DeepSeek, etc., que são modelos que sempre vão, a partir dos documentos que tu vai colocar, vão fazer uma tradução para uma linguagem mais simples, talvez assim, menos rabuscada, porque essa linguagem é preferível, né? Lembrando que essas ferramentas são treinadas por muitos humanos o tempo todo, e na média os humanos preferem linguagens mais simples e diretas, e cheio de bolinhas e tópicos, né? Que eu odeio particularmente, e eu tenho recebido muito projeto com bolinhas e tópicos. Tô olhando aqui para o Paulo, falei, a última vez que falei com ele, ele escreveu, sei lá, 500 páginas da dissertação dele, mas tem uma página que tem bolinhas e tópicos, e eu falei, tira essas bolinhas daqui, que eu não quero saber. Essas bolinhas e tópicos não dá, porque para mim é muito IA. É, diferente do professor Ariel, que eu sei que gosta bastante de algumas bolinhas e É, tópicos. pior é que eu sempre usei bolinhas e tópicos, É, e agora eu acho que fica prejudicado quem usava, porque porque daí fica parece que tu tá usando e não era. Pô, eu sempre fiz isso, a que sacanagem. apropriação cultural da IA. É um absurdo isso que está acontecendo. É, Precisamos falar sobre isso. Eu não mas posso mais nas usar. aulas nos ensinam a usar os tópicos. Vou te É, ver. ainda mais em PowerPoint. Ainda mais em PowerPoint, né? Canva eu não agora, né? posso mais Enfim, falar um crucial. apresentação. Tive que riscar essa palavra do meu vocabulário. E, aliás, tem vários cruciais nesse artigo. Eu não sei se vocês repararam. O que me fez pensar, será que eles usaram um pouquinho de IA para escrever isso aí também? Porque eu encontrei pelo menos uns quatro crucial. E sempre é um ponto que eu fico pensando, né? Se não foi, Não, não se foram não só foi os escrito. tópicos, cara. Eu me lembro que tu fez um comentário ali no texto, na revisão do texto. Ah, essa palavra aqui parece que foi feita por IA. Tu usou IA, me perguntando, né? Daí eu falei, não, mas isso aqui foi o autor que escreveu, eu só traduzi. Aí, só que eu não tinha nem pensado para parar, porque eu traduzi ali o texto, tá, não sei o que lá, era a citação dele. Aí, quando depois tu falou, será que esse cara usou IA para fazer esse troço aqui? Aí eu fiquei me perguntando também, né? Agora ficou a dúvida sempre. Eu acho que, Eu cara, queria. não, Pode falar. essa a gente dramatiza um pouco aqui, assim, né? Quando diz, leu, não leu, leu com IA, não leu com IA, assim. Mas eu acho que a dramatização, nesse momento aqui, ela é muito válida para a gente
para a gente ilustrar, né? Porque é o próprio tópico do que está sendo discutido ali no artigo, né? É quais processos estão sendo abreviados por conta do uso de IA. E eu vou perguntar para vocês. Vocês preferem ir no cinema assistir um filme ou um trailer só? Dá para assistir o trailer. Nossa, o trailer. Trailer mil vezes. Trailer é sempre melhor que filme. Eu É, já dei minha resposta. Eu amo ficar lá vendo vários trailers e eu queria depois ir embora. Fazer é. outra coisa. Então, isso. Eu. Parece a Então, minha filha. Minha filha faz isso, de 6 anos, é, fica passando os trailers do desenho e não para ver desenho. é. Então, cara, e a tua filha, Pri, elas estão aptas aí a lerem todos os artigos com o chat GPT. Minha- É Resumo para mim. medo. Qual é o Medo. clímax do filme aqui? Qual é a parte central? Mas eu já digo, no final sempre salva a princesa e a princesa e acaba o filme, sabe? O mocinho salva a princesa. Então eu acho que É, se a gente não der atenção para as outras coisas que estão dentro do artigo, né, que não só aquilo que é resumível ou que está muito na superfície, a gente deixa passar Isso. chances de aprender. É nesse artigo que eles falam. Agora eu não estou lembrando se é nesse artigo ou foi outra coisa que eu li essa semana e que alguém falando assim, que separaram dois grupos de alunos e um fez uma atividade com IA. Ariel, eu, pelo amor de desculpa te interromper, Né? mas eu tô com uma crise com esse negócio. Foi um TED, um vídeo de um TED. Ah, é um Separou TED. dois grupos, É, e aí o grupo com o IA não lembrava. é, Pois uma semana depois. E o acho grupo que foi que isso, é. não usou IA lembrava. Ariel, não existe essa referência. Eu tô atrás, eu tô no TED. pé desse cara. Não, eu tô no pé desse cara há 2 semanas para ele me mandar essa referência. E ele tá É, fugindo de mim. Tô com 3 alunas no pé dele. Não, ele achou um inferno na vida dele. Já mandei comentário em tudo que é lugar, mandei um monte de direct, tudo que ele posta eu comento, querendo saber dessa referência, que essa referência ele não me mandou. Assim, então que é um cara do MIT, ele fala no TED. Contudo, daqui a 2 semanas eu vou fazer o mesmo teste nas minhas aulas. Eu quero ver se vai acontecer a mesma coisa. Eu volto aqui depois para contar para vocês, porque eu já organizei o mesmo experimento. vai ser a Vamos fazer referência. com IA, vamos fazer sem IA, e uma semana depois vamos ver Coisa se. real, quando a gente lê uma coisa em papel, é mais fácil de lembrar, né? Eu tenho a necessidade de riscar, por exemplo, mas tu lê num tablet, numa coisa, não é a mesma coisa física, né? Então pode Eu ser tenho, eu real. tenho, eu tenho essa impressão também, mas eu fico me perguntando se isso também não é geracional, sabe? Porque, né, a gente, né, aprendeu de um jeito e daqui a pouco as outras gerações estão aprendendo de outro, né? Então não sei, sabe? Um pouco é Eu sobre quero. estilo de aprendizagem também, né? Vai lá, Carla. Eu tô compartilhando minha tela ou eu descompartilhei? Tu descompartilhou quando tu foi fazer Ai, meu ou quando tu foi dar Deus. ênfase do que estou atrás desse cara. Não, tô atrás dessa referência. O Uhum. que que ele tá. Nossa, falando um negócio aí. Então, o vídeo viralizou, todo mundo acreditando. Eu tô indignadíssima. E o É. cara tá fazendo isso. Não, as minhas alunas já criaram todo um plot twist de que ele pegou a referência do ChatGPT, o ChatGPT alucinou a Mas, referência. mas reparem nos TED que vocês assistem. Normalmente o TED começa dando uma estatística de alguma coisa que ninguém nunca ouviu. Sabe? Eles sempre começam com. E é isso, assim, uma forma de dizer que alguma coisa só tu não percebeu tal coisa. E aí isso dá credibilidade pro autor, né? Mas é a estratégia do design do TED. Eu tô um pouco revoltada, vou te dizer. É, nessa linha que o Ariel falou, que, assim, eu acho que esse é um editorial que a gente pode voltar nele várias vezes. Assim, quem não teve a chance de ler ele por completo, volta, seleciona um pedaço. Talvez assim, o pedaço ali mais em cima que ele fala sobre o resumo de cada um dos artigos do Special Issue é um pedaço menor, assim, mais pulável, vai. Carla, dá mais uns R$ 2 de zoom aí pra gente. Ai, Aí, e tá ficou ótimo, bom. ótimo. Mas assim, ele tem um pedaço aqui que ele vai falar um pouco desses 3 tipos de knowledge aqui, a síntese, o desenvolvimento e a tradução desse knowledge, que seria o que você coloca no paper publicado, né? E que eu vou te dizer, isso aqui é o que normalmente esse knowledge translation é o que faz o nosso paper ser aceito, muitas vezes, é esse ponto aqui, o quão bem a gente consegue destacar esse knowledge translation.
E depois ele também vai falar um pouco do que a Lilian bem destacou dos papéis, né? Então, ali a IA como professor, a IA como parceiro e o terceiro, eu não me lembro, coach, uma coisa assim, né? Colaborador assistente. Isso, obrigada, colaborador assistente. O qual eu particularmente discordo, contudo, discordo com muito respeito, porque são excelentes pesquisadores que compilaram isso aqui. Mas então eu convido muito vocês a voltar e talvez a voltar por partes, assim, não, hoje eu vou ler só essa parte aqui, porque está bem blocado o texto. Então vocês vão conseguir ler só aquele bloco e não vai ter tanto prejuízo. Claro que ler tudo é melhor, mas eu entendo que às vezes a leitura está cada vez mais difícil e cansativa para todos os humanos, e isso vai continuar à medida que a gente usa mais IA. Então a gente também tem que se adaptar aos novos tempos. Não adianta dizer, você tem que ler um texto 100 páginas e isso não vai existir. E aí aqui me de cara me chama muito a atenção que no texto eu sinto que eles discutem muito o quantitativo, assim, bastante, de um ponto de vista talvez mais apropriado do que o qualitativo e o engaged. O que me faz pensar, e também me faz pensar um pouco pelo estilo do texto, eu não pesquisei a biografia, que são pesquisadores de uma linha mais quantitativa positivista. Também digo isso para vocês, porque pensando um pouco em tradição americana de pesquisa, que é da onde é esse journal aqui, apesar de não ser todo mundo americano, mas ele é editorado lá, uma tradição americana de pesquisa tende a ser mais quantitativa e positivista, e por isso, normalmente, vê com muito bons olhos novidades dentro da pesquisa. Então, eu sinto que o texto ele é bem mais positivo, do tipo, vamos abraçar a IA e vamos usar. Inclusive, tem um momento em que eles falam nominalmente, o pesquisador que não usar vai ficar para trás. Isso está nominal no texto. Vai ser menos produtivo que os outros. Então, assim, você tem que usar. Mas cuide com algumas coisas. Mas é sempre assim, sabe? Uma coisa muito, muito... um grande incentivo que eu convido cada um à reflexão, né? Claro, eu adoto, eu falo que todo mundo tem que usar, eu acho que a experiência é o que nos traz muita autoridade para usar as ferramentas. Então, falar que alguém conhece ou não conhece as ferramentas tem muito mais relação com a experiência de uso e tentar empiricamente, ir testando, ir vendo e testar diferentes ferramentas do que efetivamente ficar só estudando ou lendo sobre outras pessoas que estão usando. Então, eu acho que a experiência é muito importante aqui e o meu convite é que vocês usem mesmo, sabe? Experimentem. Agora, usem nesse sentido de experimentar, não usem no sentido de já adotei. A gente tem que experimentar para ver se serve. E eu achei apesar de eu ser uma pessoa que incentiva muito o uso e a experiência, eu achei esse texto positivo demais. Assim, eu acho que ele, talvez, os pontos positivos ele aprofunda e os pontos negativos ele fica num lugar conhecido, que é o lugar do cuide com o viés, cuide com o aspecto ético e cuide com a dependência. Mas se você cuidar isso e adotar de forma cega para todos os seus processos, você será um pesquisador melhor. Eu não sei se eu concordo com essa frase. Tendo dito isso para vocês, eu acho interessante que nos pontos de uso, os pontos positivos, eles colocam de forma muito materializada, muito exemplificada, o como fazer isso com a ajuda da IA, especificamente a IA generativa, né? E aí, é verdade que um detalhe ou outro, eu aqui chata dos modelos, falo, esse modelo não é tão bom para isso, esse seria melhor, etc. Mas assim, isso aí é um detalhe. Eu acho muito legal e eu convidaria todo mundo a pensar no método da sua pesquisa e entrar aqui e olhar para essas bolinhas. Então, minha pesquisa ela é o quê? Minha pesquisa é qualia, minha pesquisa é quant, minha pesquisa é quant-qualia, minha pesquisa é DSR. Eu vou entrar aqui, eu acho que vocês estão falando no chat, eu não estou vendo nada, tá? Se alguém quiser me interrompe a qualquer momento. Qualquer coisa eu interrompo aqui. Eu vou entrar aqui e eu vou olhar para essas bolinhas pensando na minha pesquisa. Então, vou vir aqui na quantitativa, e que vocês estão vendo que eles não botaram para todos, né?
o síntese, o desenvolvimento e o translation, né? Enfim, tem um elemento aqui que só botaram para o quali a partir do translation. Mas eu vou pegar aqui a Quant, que me chama atenção, que eu acho que foi uma das que eles mais elaboraram, em que eles falam, bom, eu tenho uma pesquisa quantitativa, então eu tô pesquisa quantitativa clássica, eu tenho um questionário, eu vou coletar esse questionário, as pessoas vão me responder, isso vai virar um modelo estrutural, ou isso vai virar uma análise estatística, descritiva, ou amostral, etc. E aí eles trazem coisas realmente, pontos de expansão da pesquisa a partir do uso da IA. E esse é um ponto que a gente já falou em outros encontros aqui, e eu acho que é um ponto que vale reforçar. Talvez a gente devesse cuidar e pensar o uso de IA generativa muito mais centrado em coisas que eu não consigo fazer sem ela. Porque talvez coisas que eu consiga fazer, eu deveria continuar fazendo sem ela mesmo. Porque talvez eu tenha boa qualidade. Agora, simular, por exemplo, dataset para fazer um teste piloto, né? Então, a gente ter o uso de dados sintéticos. E aí eu compartilho com vocês uma apresentação que eu assisti faz umas 2 ou 3 semanas, num evento que eu estava lá em São Paulo, de uma startup, e o startupeiro lá, no vocabulário do povo de startup, assim, ele falando, não, que nós caiu muito o tempo agora de pesquisa de mercado, que não sei o quê, e aí o cara vendendo o produto dele. Mas o que era o produto dele? O produto dele era simular personas, simular pessoas, com base nos dados dos clientes atuais da empresa, para fazer um teste de lançamento de produto antes de lançar o produto. Assim, não fazer grupo experimental. É usar IA para simular pessoas e fazer um experimento a partir disso. Dado sintético. E isso, fazer dado sintético, pessoas que não existem, mas que estão sendo simuladas em cima de dados reais. E claro, você pensa quanto tempo demora para fazer um grupo experimental, um focus group, sei lá, com 30, 40 pessoas. Quanto custa fazer isso, né? Juntar essas pessoas numa sala, discutir técnica, etc. Aí os caras falaram, nós reduzimos o custo em 90%. Um negócio que durava 2 meses, durou 2 dias. Em 2 dias eles conseguiram, e com um custo muito menor de fazer. Então, assim, pensando que às vezes a gente tem problemas e dificuldades em relação também a custos em pesquisa, em relação a tempo, tem alguns elementos que me parecem interessantes, como essa história de dados sintéticos, né? Como a história de pegar esses pilotos e pedir para a IA fazer outro tipo de sugestão. Mas, assim, eu acho que tem algumas coisas. Esse aqui eu gosto muito, contextualizar um instrumento para diferentes locais, porque às vezes a gente dentro da academia fica muito com o vocabulário de academia, e aí quando a gente vai fazer a pergunta para as pessoas dentro do ambiente organizacional, as pessoas entendem diferente essas palavras. Eu costumo usar nas minhas disciplinas metodológicas, eu costumo usar o exemplo de governança. Ah, vamos falar de governança de dados. Aí você vai lá para a prefeitura. Nós estamos fazendo uma pesquisa na prefeitura aqui de Uberlândia. Aí vou lá na prefeitura e vou jogar para falar governança de dados. O povo não vai me entender. E aí, às vezes, eu vou, enfim, perdendo um pouco daquela oportunidade. Então, um LLM é excelente para a gente fazer uma adaptação de linguagem, uma transformação. Agora, coisas como esses dados sintéticos mesmo, sabe? Essa história de gerar itens para survey, acho que tem algumas coisas que nós temos poucas evidências ainda, muitas tentativas, mas poucas evidências. Porque me preocupa, às vezes, eu vou jogar lá e vou pedir para ela fazer novos itens para uma survey, mas normalmente quando a gente trabalha com os instrumentos, eles estão estatisticamente validados. Eu só vou jogar outro item lá. Assim, será que eu posso usar um LLM para isso? Lembrando que um LLM não é consciente, lembrando que um LLM não é uma técnica de aprendizagem que tem larga memória. Então, esse texto aqui, bom, esse texto tem 20 páginas, ele consegue resumir todo. Mas se eu jogo para ele um artigo que tenha 80 páginas, ele não vai resumir todo, porque 80 páginas é muito para um LLM. Então, ele vai resumir menos. E vai dizer que resumiu tudo, porque um LLM é uma ferramenta que não aponta o que ele não conseguiu fazer. Ontem, eu estava conversando com um parceiro de pesquisa, que é do Banco Central, e ele estava falando que estão tentando botar LLM lá, umas coisas, etc.
E aí eu falei, mas vocês estão considerando que no momento que vocês tentarem aplicar uma LLM para um elemento de supervisão, o LLM não vai dizer eu não sei isso, eu preciso de mais informação, como um humano normalmente faria ao olhar um relatório, falar, não, isso aqui eu não sei, eu preciso buscar mais. O LLM nunca vai dizer isso. Não existe isso, não sei, não tenho certeza. Ele sempre vai ter certeza, porque ele é um gerador. Então, no momento que ele sempre tem certeza, ele é um gerador, até onde a gente pode fazer essa transferência? E eu acho que essa discussão esse até onde limitado a pensar que é um modelo gerador e que é um modelo que nunca fala que não sabe ou que nunca fala qual é o seu próprio limite, porque ele não sabe qual é o seu próprio limite, é uma discussão que para mim falta quando a gente olha para esses elementos aqui, e especialmente nas outras bolinhas que eu queria falar com vocês, que são as bolinhas qualitativas. Ô, Carla, deixa eu só sugerir aqui uma. Para mim, essa tabela é o índice, né, dessa parte que mais me chamou a atenção da reconfiguração das tarefas, né? E tu chamou a visão de positiva no sentido de otimista, né? Ah, Isso, eu obrigada. acho que no sentido mais de positivista mesmo, assim, né? Como aquela coisa que é super funcional, objetiva, ele tem seu mérito, assim, de apontar com clareza pra gente aonde ele vê que é promissor o uso ou não é, mas ele nos deixa a pé ao fazer isso, justamente por essa ausência de crítica que tu acabou de fazer agora, complementando o próprio paper, sabe? De conhecer qual é o potencial da ferramenta e até onde ela consegue junto com a gente de mãos dadas e quando é que ela larga a nossa mão. Só que quando ela larga a nossa mão, a gente não percebe. E essa consciência vem a partir da concepção do que esses modelos podem ou não podem fazer. E isso, em especial, eu acho que é o crucial para o mestrando, para o doutorando da área de gestão de sistemas, do sistema de informação contábil, é se apropriar desses limites. Isso é o que está esse é o passo da consciência, assim, do uso consciente dessas tecnologias. E sempre aí eu vou pegar uma frase aqui só porque eu já queria falar ela, que está no artigo aqui também. Eles usam a expressão assim, para tal tarefa de resumir textos, ah, a inteligência artificial é muito mais competitiva do que o ser humano. E para tarefas de geração de insight, o humano é muito mais competitivo. E aí eu peguei a coisa do competitivo, sabe? Porque quem é que está competindo? Né? Que competição é essa? É claro que a competição está dizendo ali é sobre eficiência na realização da coisa, tempo gasto para a realização da coisa, energia posta para a realização da coisa, sendo que energia é até talvez não se pague, né? Energia elétrica posta num artigo, para fazer o resumo de um artigo para discutir num grupo de pesquisa, mas estou dizendo energia sobre, mais no sentido de tempo mesmo, né? A gente tem que ver a pertinência da tarefa. E para mim é esse, assim, o olhar micro da coisa tem que ser na tarefa. Tarefa que a gente chama, gente, quem gosta de fluxograma, é o retângulo dentro do fluxograma. Aquilo é uma tarefa, é uma ação, é uma coisa que começa com um verbo. E aquilo que vai estar mais ou menos pertinente para ser utilizado com o AI que a gente tem que criticar se ele vai prejudicar ou não, se ele vai expor aquela atividade, aquela ação a um risco ou não. Esse é o micro ambiente o micro o lugar para onde a gente tem que olhar na menor escala. É a ação, é a coisa sendo feita. E por isso que generalizar que gerar dados sintéticos é sempre bom, eu acho otimista demais, como a Carla falou, porque tem casos onde isso vai comprometer a qualidade do resultado de pesquisa. O que está aqui por trás, que daí a Carla destaca de elementos técnicos e eu quero destacar de elementos metodológicos, é uma falta de domínio profundo metodológico e de pesquisa, estou dizendo aqui. Falta de domínio da essência do método de pesquisa para a gente saber por que eu estou usando o método tal. Se eu sei por que eu estou usando o método, eu tenho melhores condições de criticar se o uso da IAG vai prejudicar, ou vai sensibilizar, ou vai botar a risco o meu método ou não, o meu resultado ou não. A gente não tem nem o domínio próprio e profundo dos métodos, não tem esse costume de se aprofundar em métodos, né? Então, eu alerto por esse lado. Tem que ter tanto clareza da tecnologia, quanto muita clareza da tarefa. E quando se fala em pesquisa, tem tarefas que são metodológicas e tem várias tarefas que são das mais artesanais possíveis que a gente aprende de pai para filho, né? Então, coisa que é difícil tu achar uma base para te aprofundar no como aquela tarefa é feita. E aí nisso, como é que a gente se aprofunda? É por conversa, troca de experiência com outros pesquisadores. Vou voltar lá na formação de redes e grupo de pesquisa e tudo que a gente tem, né? Uma aceleração do amadurecimento quando a gente tem com quem trocar ideia. Mas ele coloca assim que não seria para todos os casos, né? Que os dados sintéticos seria, por exemplo, na área de saúde, que é um caso mais difícil assim de coletar Esse foi, dados, né? esse foi o asterisco que ele colocou, mas a Júlia botou aqui no bate-papo, né? Na publicidade,
cada vez mais estão se substituindo ela botou assim, meios digitais, cada vez mais como uma substituição da pesquisa de mercado por agente de IA que simulem personas. Na, Marketing. na O política, marketing está migrando. na política Migrando. pública. Política pública Na também. política Tá? pública. Então, assim, tem muitos campos ali que o artigo fez um asterisco, né, Lilian, para assim, para se absolver antecipadamente. Mas tem várias pessoas que podem ler isso desadvertidamente e sair aplicando dado sintético para tudo. Ah, não preciso mais fazer entrevista, então, para minha coleta de dados aqui. É só aplicar com o ChatGPT. E o quanto que esse editorial valida também esse tipo de coisa no momento que a pessoa fala, não, vou gerar dado sintético e taca ali a referência desse É. editorial. Conforme sugerido. Tô, É. tô bem respaldada. E isso vai acontecer. O que não significa que a gente também não pode fazer isso no momento em que a gente adotar alguns desses métodos e se apoiar nesse editorial. Eu acho que ele é um bom apoio, um bom suporte, especialmente se os fóruns que a gente está encaminhando os papers são mais resistentes em relação a isso, porque tudo depende também, né, de fóruns, como o professor Ariel falou lá no início, a gente está falando aqui de IS, e uma coisa que eu não queria deixar de falar para vocês é, eu acho que esse editorial indica que a nossa área vê com muito bons olhos isso. Então, é também uma sinalização do quão bem aceito é esse tipo de técnica, coisa que não acontece em outras áreas, nem da contabilidade, nem da administração. Mas aqui, nas coisas que a gente pesquisa, tem no limite, eu diria que isso aqui é quase um incentivo para passar a fazer mais adoção. E aí, aqui, só dois que eu queria destacar rapidinho com vocês para a gente ficar dentro do nosso tempo. Esse aqui me chamou muita atenção, né? De gerar guidelines de entrevista e de usar um LLM para conduzir uma entrevista, né? Em escala. E claro, quando a gente fala de coletar dados em entrevista com escala, você vai falar, mas não tem um ser humano para capturar a respiração, a hesitação da pessoa. É verdade, não tem, mas nenhuma entrevista em escala vai ter isso, porque você teria que treinar vários agentes, várias pessoas, e cada uma das pessoas ia ter uma percepção diferente desse processo de entrevista. Então, eu enxergo que tem lugares muito interessantes para a gente conseguir fazer uma entrevista com escala usando um chatbot, que é isso que eles estão sugerindo aqui, né? Você vai respondendo via um chatbot e vai fazendo uma coleta, por exemplo, de milhares. A gente está entrando num projeto agora com o selo ODS Educação, em que o MEC quer abrir o selo ODS para todas as escolas do país. Como você faz isso sem ser via escala com LLM, com assessor? Você não tem pessoas suficiente para trabalhar nesse sentido populacional inteiro. Agora, será que o nosso objetivo de pesquisa precisa disso? Ah, eu vou entrevistar 10 pessoas. Ah, vou usar um LLM para conduzir essas entrevistas. Aí eu acho que você está enganado, sabe? Aí você está perdendo É. riqueza. Que esse editorial fala muito, né? O quanto que a gente deveria colocar IA no limite em que as coisas têm escala e muita complexidade, temporalidade diferente, mas um contraponto é o quanto que às vezes não é o nosso caso, né? Uma Ah, pesquisa mas mais artesanal ainda cabe bem. a essência da discussão que a gente tem que ver é o seguinte: o quanto fragiliza a minha pesquisa a entrevista ter sido feita sem o olho no olho, sem captar a respiração do respondente e sem ver o gestual. O quanto isso fragiliza a minha pesquisa. Essa é a discussão que a gente tem que ter sobre a qualidade dos resultados. E aí eu tenho que pensar um tanto lá na frente e dizer o seguinte: olha, se eu não captar que eventualmente ele titubeou numa resposta, eu vou acreditar numa versão irônica da coisa. Se eu estou analisando o discurso, aquilo é fundamental eu captar esse tipo de percepções. Mas se não é, se eu não quero ver a intensidade da fala, do conteúdo, eu quero só realmente a essência das respostas, vai me fragilizar menos. Só que o puritano sempre vai dizer, não, 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 nunca dá para abrir mão de uma entrevista olho no olho, Isso. nunca é igual. E eu não gosto do puritano, aquele, ai, que vontade, saudade de dar um abraço. Tem gente que não tá com saudade de dar um abraço, não tava na hora da pandemia. E aí, não, e o puritano da pesquisa, ele sempre vai afirmar de antemão assim, não, nada substitui. Não, substitui muito melhor. Mas eu tenho que saber que às vezes substitui e fragiliza. E quando fragiliza, eu também não posso ser o fanático da tecnologia de dizer, custe o que custar, eu vou usar a tecnologia. Porque é bonito, porque é fancy, porque é qualquer outra coisa. Assim, é um uso consciente. Isso eu acho que é um ponto central. E o competitivo, que eu vou voltar naquela palavra, a gente não está aqui para ser competitivo, mas a gente está aqui para canalizar nossa energia para as coisas que têm maior valor. E aonde dá para delegar, eu acho que a gente delega. E eu gosto muito dessa expressão que a Carla me apresentou, isso é delegação. Quando tu delega uma coisa, o responsável ainda é tu. Tu delegou,
tu olha o resultado, tu te apropria do resultado e tu usa para ti. Mas no limite, a responsabilidade é toda tua, né? Então tu contou com um assistente de alguma forma. Tá, não vamos falar de Manus hoje, né? Só vamos fazer um. A Carla tem um horário em seguidinha já aqui. A gente tem fazer só um jabá da disciplina de IA aplicada à pesquisa e negócios, que vai começar no PPG Conte, que a Todo Carla, mundo vai todo mundo vai fazer querer fazer. 2 Um créditos. comentário disso, sabe? Eu li isso como péssimo. se fosse aquele o close caption da TV, sabe? Que às Hum, vezes a gente não percebe, e daí, por exemplo, fulano respira. E daí poderia ser essa sim. tradução, sabe? Eu acho que eu li o texto de uma visão positivista. É, mas é. Nosso primeiro Não, olhar sempre. ele é escrito para isso. É, por isso que a gente quis trazer para discussão para ter outros olhares, mas não tem olhar certo e errado, né? Ele é um bom insumo para a gente aprender sobre essa temática. É. A disciplina vai ser online, voltando no Jabá. Online, Isso. 2 créditos no PPG Conte. Todos são bem-vindos aqui para participar. Vai ser sucesso. Bem legal. Quando Muitos. E que vai ter é a disciplina? Começa no comecinho de agosto ali, né? Quando volta o semestre de aulas. Vai ser nas quartas-feiras de tarde, quinzenal, a tarde toda, né? não é na quinta, Ian? Quinta, na quinta-feira, perdão. Quinta-feira à tarde, isso aí. Que desespero Quinzenal. que me deu. E como que é a disciplina? Como que é o nome? Ah, é bem legal. Só vamos falar isso. Ah, é Legal. Depois, não, tem um plano de ensino que vai estar online ali depois, mas Ah, é. não, alguma não tem nada coisa de. disponível ainda. Vocês estão falando uma coisa que eu não tenho noção nenhuma de que Tá em, está ocorrendo. tá em aprovação, é por isso. Nem foi aprovada a Tá em disciplina. aprovação, mas A gente nós já mandou o estamos plano. considerando ela aprovada. É, Tá bem. estamos super confiantes. A Carla pode mandar depois o programa, Paulo, se quiser, tiver Uhum. curiosidade. Uhum. Gente, Carla, eu sei que tu tem teu horário, por favor, não, Desculpa, eu queria continuar conversando com não vocês, vai mas perder o eu. ônibus por nossa causa. Não, eu tenho uma carona que vai passar daqui a 2 minutos. Eu estou em Patos de Minas. Eu vou lá para disciplina. Muito obrigado, mais uma Bom vez. ver vocês, viu? Estou à disposição e acho que não terminamos. Temos mais coisa aí para falar e outros insights e outros materiais sobre isso que vocês encontrarem. Fiquem à vontade para compartilhar com a gente lá no grupo. Eu acho que é um bom local para a gente socializar e, enfim, trocar, discutir, etc. Obrigada, viu? Muito bom. Tá, prof. Pessoal, tem mais algum ponto que vocês queiram levantar sobre o artigo? Vamos ver os clientes potenciais da IA aqui. Quem é que está pensando em usar IA, sim, ter o IA como seu objeto de pesquisa? Não usar IA na sua pesquisa, mas ter isso como objeto. Eu estou usando, né, Ariel? É, O meu é o uso do IA para criar alguns documentos de avisos aos acionistas e comunicados ao mercado. tá. Vai ser, daqui uns dias vai ser defendido, acho que no dia 23. sim. Tu tá botando a IA como ferramenta, então ela é objeto também da tua pesquisa, né? Ver como ela tá gerando a qualidade do resultado que ela gera, certo? Aham. É uma exploração do LLM para gerar esse tipo de documento. E o artigo, de alguma forma, qualificou, assim, Paulo, a forma como tu, tu vê a tua pesquisa ou do tipo de insight que tu pode gerar dela? É muito perceptível toda essa discussão que tem sobre aplicação na pesquisa, que nem foi agora. E essa aplicação em uma outra área ali da contabilidade, e as preocupações são as mesmas. Se não tiver aquele pensamento crítico, aquele julgamento necessário, ela vai te levar para um caminho que pode ter uma consequência. E ali eu faço uma associação assim com que tipo de consequência pode ter, já que isso aqui tem um órgão fiscalizador. E tu simplesmente gerar um documento, largar para um acionista e esperar que esteja tudo ok, não, ela alucina, ela gera coisas que não eram para gerar. E quando tu está analisando, fiscalizando, tu pesquisa, tu procura uma coisa muito objetiva. Subjetividade ou algo muito amplo, vago, pode te acarretar em multa, em sanção. Então, é bem legal desse ponto de vista, assim, tu perceber que realmente essas preocupações, elas, na prática, ali, quando tu vai testar a ferramenta, pode te levar pra um erro. Sim, uma realidade de maiores consequências, né, do uso
mais superficial, digamos assim, da IA, ou da geração de resultado que ela traz. Na pesquisa a gente não tem tanta a cultura dessa responsabilização, sabe? Mas teoricamente existe esse mecanismo também, né? Se a minha pesquisa foi publicada com algum tipo de erro, ou expôs alguém de alguma forma, eu recebo sanções éticas por isso, né? Então, na pesquisa, de novo, a gente está exposto a um risco. Às vezes a gente não enxerga. E em outros lugares, sei lá, o aluno na sala de aula que usa o chat GPT ou usa uma IA para fazer o seu trabalho, né? Ele está exposto a algum tipo de sanção também. Então, eu acho que esses mecanismos estão sendo calibrados aos poucos. E esse artigo nos coloca, quando a gente fala em pesquisa, que é o objeto que eles estão ali discutindo, né? Como a Carla também enfatizou, uma visão muito otimista que pode ser interpretada pelos menos avisados de que não vai dar nada se eu usar. E se eu usar inadvertidamente. E eu acho que os mecanismos que a gente tem de punição seguem existindo e eles não perdoam o IA. Ah, não, mas era coitadinho ali. Só usou o chat GPT, foi só por isso. Não, não perdoa, sabe? Tem a censura é forte sobre esse tipo de coisa. E ou tem outras sanções ainda piores do que só a censura, né? Tem gente que por censura perdeu o emprego, por consequência. Então, o uso responsável começa por isso, né? Pelo uso consciente. O ruim é o uso ignorante da coisa. Quando a gente vai lá e sem saber que não podia, usa e fica exposto a uma sanção e é, enfim, punido de certa forma, sem dolo, né? Tu não fez por querer, como a gente diz, né? Não foi por querer, mas tu fez. Então, se apropriar é o caminho. E eu acho que como está muito difundida a IA, tá muito fácil usar de forma errada, sem dolo, né? E, e gerar consequências negativas disso aí. Que bom que você tem uma Sim, experiência, Paulo. ela pode trazer um resultado que não estava nem nos dados, por exemplo, que não existia lá. E aí tu pediu para ela, vamos dizer assim, vou pedir para ela Uhum. analisar esses dados. Aí ela vai, analisa, te dá os resultados, monta tópicos e daqui a pouco te traz uma coisa que nem existia lá. E aí tu assume que ela tá fazendo a coisa certa, tu vai, tu publica, depois quando tu entra num círculo de discussão com alguém que entende do assunto, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Da onde que foi tirado isso? Daí vai atrás dos dados, não sei o quê. Olha, não existe lá. Isso pode acontecer. Sim. E isso é bem perigoso. Mas aquela parte que ela define os papéis ali, o tipo de resultado que ela traz, eu achei bem definido ali e bem explicativo, porque ela traz uma parte grande do artigo falando dessa parte, né? E como se comporta cada papel. Aquilo ali eu não achei assim que ele está sendo fora do que é esperado. Não, assim, Lilia, eu também quero enfatizar assim, o artigo eu acho que ele é muito, eu gostei muito de ler. Só que ele é diferente quando tu lê ele consciente dos teus limites. E eu acho que o risco dele é ser lido por alguém não consciente dos seus limites. E encontrar nesse artigo permissões para fazer coisas que o artigo não está permitindo. O artigo está prudente, dizendo assim, olha, tal coisa, ele é ali, como a gente falou dos dados sintéticos antes, né? É um potencial aquilo ali. Mas alguém vai ler aquilo ali dizendo o seguinte, olha, para mim, esse tipo de pesquisa eu não preciso mais fazer entrevistas. Porque ali está dizendo que basta os dados sintéticos. Sabe, vem da ignorância também da pessoa de não dominar o que a sua pesquisa faz, não fazer um uso consciente. E ela vai encontrar nesse artigo uma permissão, ou vai transformar esse artigo numa permissão. E, claro, isso é outro erro cultural nosso, né? Às vezes a gente cita artigos no nosso trabalho porque ele tinha uma palavra igual a que eu quero falar no título. E não, ele nem fala sobre aquele assunto. Bom, tem usos ruins, né, da citação de diversos artigos. Nesse caso aqui, eu acho que ele tá abrindo algumas permissões, mas não por vontade deliberada, não é a vontade dos autores fazer isso. Mas não tem tantos disclaimers quanto poderia. E tá num top journal nosso, sabe? Isso é o que endossa muito. Se fosse num journal meia boca, de repente o pessoal ia torcer o nariz. Nesse aqui, escrito por essas pessoas, provavelmente ninguém torce o nariz nesse editorial aqui. De repente, acho que ele aborda muitas coisas ao mesmo tempo, de repente que ser menos assuntos um de cada vez, né? É, Porque ele é bem complexo. mas assim, a gente está criticando uma coisa que a gente pode elogiar da mesma forma. Ele foi abrangente, e é isso aí. Quer ver uma outra coisa que eu vou criticar, mas eu vou elogiar primeiro, mas tem uma crítica implícita? É que ele faz ótimas tabelas.
Ah, eles pegaram aquelas tabelas aquela que a Carla estava mostrando, era uma síntese do artigo, de tudo, dos potenciais usos. E depois da tabela, cada um daqueles tópicos, ele aprofunda. E ele dá os disclaimers ali, ele cita, ele faz algumas ressalvas. Só que muita gente vai ler só a tabela. Então não deveria ter a tabela, porque alguém vai ler só a tabela. É a síntese, sabe? É o que carrega melhor o artigo, sintetiza a ideia, então tem que ter a tabela. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa com que pessoas se contentem só com a tabela e saiam afirmando com base naquilo ali. Então, tudo tem três lados, não só dois. Né? Nesse caso aqui, é um trade-off. Bom, o que a gente espera? Que as pessoas que vão usar o artigo leiam ele completamente, leiam ele do início ao fim. Mas ele nos deixa espaço para fazer essa fala que a gente fez, né? Bom, vamos fazer um uso consciente de A. Não dá para se ficar aloprado demais, né? Sair usando ou citando o artigo à torta à direita ou usando em todos aqueles processos inadvertidamente. A Júlia botou aqui, né? Caberia uma outra coluna com a tabela disclaimer. Provavelmente, Júlia. Seria ótimo que eles fizessem, ou pelo menos um texto mesmo, mas que fosse uma coisa mais, sabe, um asterisquinho assim, ó. Use com cautela. Vocês vão lembrar na cadeira de planejamento da pesquisa desse ano, os que estavam lá, eu falei, mostrei uma tabela sobre o uso de A nos processos de pesquisa também, e eu pintei de verde, amarelo e vermelho, e laranja, sabe? Eu disse assim, ó, nesse aqui, verdinho, vai sem medo. Nesse laranja aqui, pensa bem sobre qual é o risco, porque tem um risco aqui dentro, e era só o que eu estava enxergando, tem outros riscos que não. A clareza pra gente é onde é que estão as coisas que são verdinhas, claramente verdinhas, sabe? Assim, que dá para usar sem medo. Na parte de síntese de texto, ajuda na revisão de texto, afinal, ele é uma ferramenta de linguagem, né? Nas traduções, tudo isso aí ele nos ajuda. Ele não pode tomar o nosso lugar na hora da síntese, né? Ser uma síntese que não foi feita puramente por ele. O André não está aqui, né? Mas é o aluno do pós-doc que está aqui fazendo a pesquisa dele, uma revisão sistemática da literatura. Ele achou 15 artigos bons da amostra dele. E aí, aqueles 15 artigos ele leu de cima a baixo, fez os resumos dele, só que cada resumo dele tem 2 páginas. E como é que ele vai trazer tudo isso para o capítulo de resultados do artigo de revisão sistemática dele? Aí o ChatGPT ajudou ele a reduzir aquelas 2 páginas para 2 parágrafos de cada artigo. E aí tu vê que ele está totalmente empoderado da curadoria da coisa. Ele leu os artigos, ele resumiu, ele olha o que o ChatGPT gerou e diz, olha, isso aqui traduz, ou deixou de fora tal frase que era importante. Então, assim, eu vou completar botando aquela frase que faltou. Para isso, luz verde para usar o ChatGPT, sabe? Mas vejam que o processo está totalmente sobre o domínio dele. E ele usou aquilo para dar produtividade pro processo de síntese de texto. E isso não substituiu o processo de leitura e apropriação dos textos originais. Mas deu um retrabalho. Não é retrabalho, é cada um fazendo o seu trabalho. E o trabalho do ChatGPT não é se apropriar dos textos para ti. Né? O trabalho do ChatGPT pode ser nesse lugar da síntese. Esse tipo de disclaimer, né? Que a gente vai torcer que todos os pesquisadores responsáveis cuidem, né, nas suas pesquisas. Gente, a gente tinha um teto de horário aqui das 18 pensado, né? Eu vou encerrar aqui para encerrar também a nossa gravação. Agradeço muito todos vocês que puderam entrar aqui, participar de todas as formas como participaram. Eu vou fechar a gravação e fico mais um pouco. Quem quiser conversar ainda, seguir conversando, a gente fica aqui à disposição sempre enquanto grupo, mas como a Carla falou também, lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre é espaço para alguém compartilhar uma notícia, compartilhar uma ideia. Normalmente alguém entra no flow ali, vai discutindo junto, e isso nos engrandece a todos. Tá bom? Obrigado pela dedicação de todos vocês aqui, que a leitura tenha sido proveitosa, que influencie positivamente a pesquisa de muitos de nós. Boa Obrigado. noite para todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada.